Capítulo 781, Efeitos negativos. Depois de olhar para o cadáver do Sr. X por um tempo, Klein conteve o desejo de vasculhar pessoalmente seus bolsos em busca de espólios de guerra. Ele fez Surat Senor dar 2 passos e recuperar o anel de rubi. Dessa forma, mesmo que o Sr. X carregasse um item com efeitos negativos inimagináveis, ele seria suportado pela marionete e não afetaria a si mesmo. Depois de uma inspeção cuidadosa, Senor segurou o anel de rubi, 48 libras em dinheiro e um cachimbo comum cheio de tabaco e voltou. Isso é tudo? Um oráculo da Ordem Aurora só tem tanto. Klein ficou bastante surpreso com essa cena, pois quase o xingou de mendigo. Logo, ele recuperou a calma e usou seu raciocínio para se convencer de que tal situação era muito razoável. O Sr. X é um viajante. Ele pode registrar os poderes do Beyonder de outras pessoas. Ele é considerado um polivalente. Mesmo se tal potência tivesse outros itens místicos, ele tenderia a registrá-los e não carregá-los. Assim, ele poderia usufruir dos benefícios dos poderes sem sofrer os efeitos negativos. Isso pode impedir que ele se mate. Usando essa linha de pensamento, os efeitos desse anel provavelmente seriam passivos ou desencadeados. Com isso em mente, Klein assentiu gentilmente. Ele fez o Senhor carregar a cabeça rachada e pegajosa do Sr. X, possuí-lo e retornar acima da névoa cinza. Sentado atrás da cadeira do louco, ele não tinha mais medo de nada. Ele pegou diretamente o anel de rubi e usou o método de adivinhação para determinar os efeitos reais do item místico. Seu nome é Flor de Sangue. L. Permite que o usuário controle seu corpo em um nível mais profundo. Desde que não sofram de morte instantânea ou sejam completamente purificados, portanto, perdendo a capacidade de controlá-lo, eles serão capazes de se recuperar lentamente. Isso equivale a um instinto, um efeito passivo. Pelo que parece, minha escolha de desferir um golpe letal com Deathknell foi a correta. Se eu não tivesse usado todas as minhas forças, o Sr. X poderia não ter realmente morrido. Ele então seria capaz de usar a dor extrema para despertar a si mesmo e escapar do controle de uma marionete. Ele também considerou sua fraqueza de ser mais um conjurador e ter um corpo que era insuficiente em força. Este anel tem magia de carne até certo ponto. É bastante útil. Enquanto Klein segurava o anel de rubi, ele bateu na borda da mesa manchada e murmurou silenciosamente. Ele então começou a sondar os efeitos negativos da flor de sangue. Quase um minuto depois, Klein abriu os olhos e deixou o sonho. Oh, vamos lá. Esse? Ele murmurou enquanto usava um olhar distorcido. Com a adivinhação dos sonhos, ele interpretou os efeitos negativos da flor de sangue. Envolvia aleatoriamente fazer o usuário perder toda a razão e a capacidade de pensar. Ótimo. Isso está de acordo com o verdadeiro Criador. Klein não pôde deixar de ranger os dentes. Um efeito negativo completamente aleatório significava que a flor de sangue não tinha como ser usada. Pensando na cena anterior, Klein murmurou para si mesmo de uma maneira divertida e irritada. O Sr. X realmente se atreveu a usar tal anel. Isso mesmo, as pessoas que mudam sua fé para o verdadeiro Criador muitas vezes não têm nenhuma facilidade para pensar. Nesse caso, usar tal anel não os tornaria piores. Perder a razão não é perder a razão. Não seria tão ruim quanto machucar os outros de repente. Mas claramente, ele seria muito rígido e tolo, agindo apenas por instinto. Ufa! Klein soltou um suspiro de alívio. Ele decidiu jogar a flor de sangue na pilha de lixo e não se irritar com isso. Do seu ponto de vista, era uma porcaria que ele não podia usar, nem ninguém estava disposto a comprá-lo, a menos que ele o vendesse para a Ordem Aurora. No entanto, isso apenas deixaria o verdadeiro Criador muito feliz. Naquele momento, ele avistou o almirante do sangue Senor que estava ao lado dele pelo canto do olho. O coração de Klein se agitou enquanto ele batia palmas. Por que não pensei nisso? Posso não ser capaz de usá-lo, mas posso deixar minha marionete usá-lo. Afinal, ele está morto e segue todas as minhas instruções. Ele não precisa pensar. Almirante de sangue, flor de sangue. Está destinado a ser um par. Embora o Senhor tenha perdido o controle sobre seu corpo porque está morto, posso fornecer isso. Dessa forma, ele ainda pode ser consertado, mesmo que não consiga se transformar em um Oraita a tempo, ou se seu corpo de zumbi não for forte o suficiente para resistir a um golpe, fazendo com que ele perca 1 ou 2 membros. Claro que para uma marionete isso não importa, pois não afeta seu caráter intrínseco.
O objetivo principal é obter a magia de carne adicional. Alguns segundos depois, um Klein encantado fez Senhor pegar o anel de rubi e usá-lo em seu dedo indicador esquerdo. Depois de fazer isso, Klein fez Urai retornar a moeda de ouro antes de levantar a palma da mão esquerda e abrir os dedos. Ele queria liberar o interrogador da fome rastejante. Esta foi uma promessa que ele havia feito há muito tempo. Este foi o último corpo espiritual que foi raspado quando ele recebeu fome rastejante. Era hora de libertá-lo. Em meio a um vento frio indistinto, uma alma embaçada apareceu ao lado da mesa de bronze. Era um homem de uniforme da marinha. Ele estava na casa dos A30 e tinha posto de comandante. Ele tinha bigodes castanhos em seu rosto dolorido e atordoado. Qual é o seu nome? Como que Langus te matou? Klein perguntou com uma voz profunda. O homem acordou de seu devaneio e respondeu, meu nome é Andy Aiden. O segundo imediato do embate. Morri em uma batalha no mar. Não morri imediatamente. Fui capturado por um Feisaciano antes de entrar naquele sua luva. Não conheço um Quilangus, muito menos ouvi falar dele. Este interrogador já estava dentro da luva quando Quilangus obteve fome rastejante. Como Psychic Piercing é muito útil, ele não trocou. Eu me pergunto quem era o dono anterior do Creepingunger. Klein perguntou com interesse despertado, quem era o Feisaciano que te pegou? Como ele se parece? Andy Aiden pensou seriamente e disse, não sei o nome dele. Só me lembro que sua dragona era de um capitão. Lembro que ele tinha um nariz grande e impressionável. Lembro que seus olhos eram azuis e seu cabelo estava rente para loiro. Ele tinha quase 2 metros de altura. Essas pessoas de Fezak são comuns. Além de sua identidade como capitão. Klein pensou por um momento e disse, em que ano você morreu? A figura de Andy Aiden se dissipou lentamente e, finalmente, disse, 1338. Isso foi há 12 anos. O vice-almirante Uricane Quilangus ficou famoso há menos de 10 anos. Aquele capitão já pode ser um almirante. Klein gentilmente acenou com a cabeça e descobriu que não havia perguntado se Andy Aiden tinha algum último desejo. Esqueça, libertá-lo já é uma boa ação. Klein rapidamente jogou o assunto para o fundo de sua mente enquanto conjurava Tio Orlo de Germans Parrot. Por favor, informe a senhorita Mago que o Sr. X, Lewis Wynne, está morto. Por favor, faça com que ela receba o item e o livro de feitiços. Eu pedirei a ela quando precisar novamente. Uma névoa cinza sem fim encheu os olhos de Forz enquanto as palavras de Tio Orlo de Germans Parrot soavam sem emoção em seus ouvidos. Embora ela já estivesse preparada para esta notícia, ela ainda achava inacreditável e inaceitável. Ele realmente conseguiu? Aquela tempestade em Astborog foi criada por ele. Forz conteve as convulsões em seu coração. Aproveitando a noite silenciosa, ela organizou um ritual de doação em seu quarto. Em pouco tempo, os itens de luz de velas e espiritualidade criaram uma porta ilusória. 2 itens voaram e pousaram suavemente sobre a mesa. Quando Force deu uma olhada, cuidadosa, ela quase gritou enquanto cobria a boca apressadamente. Ela deu 2 passos para trás e manteve-se perto da parede da espiritualidade. Um dos 2 itens eram as viagens de Leimano, enquanto o outro era uma cabeça hedionda coberta de rachaduras. Estava manchado de sangue como se tivessem se juntado, pois parecia brilhar com o que parecia luz refletida no vidro. Como graduada na faculdade de medicina e tendo trabalhado como médica em uma clínica conhecida, Force tinha visto sua cota de cadáveres, mas nunca tinha visto uma cabeça tão nojenta, assustadora e aterrorizante. Depois de se recompor, Force olhou para a cabeça novamente, identificando-a como sendo de Lewis Wynne. Chicarefulius Estromanceto Mac afinal confirmation. Following touch, Simuteredioitas Litlitwisted, Expression, MR. Ouro Chaterete e Targetes e Arentem PC tem Bactogeter. Atitis Momente, Force Cold Intel Pavescene Surfacing Erminde. E As of Ticol de Germans Parrot Setting in Front of a Table, Pincin Togeter Tiblood e Fragments Togeter. Astog Serious Liputinga Jigsalpus Litogeter. Tismad Force Involuntary Lixiver. Shiara Inexplicable Felintat, Tion Orlo de Wasa Psychotic Killer Wita Serious Mental Illness. Movinger Gaziawai. Shituoctum steps forward pequeno playmanos travels and casually flippedrogit. Ergazi gradually froze because teriori more spells in spellbook, most of them seemingly related to enlightening.
Tismader Reikaut Lightning Storm Tatik Klipas Sediast-Borog. Shiwas, Convincei Tati Oas Createbia MR. Forzo Redli Flipetut 3 Charredielo Pazes in Lemanos Travels and Folden Blanc. Shin Mediateliargues, Belia Vintatiti Orlo de Germans Parro Alique Ligaine de MR. Forzelpitu Recorbe Underpowers Atiti Demigollevel. E Justia Realizeitat Fiave Nog Moneon Resources, e Can Iriti Tarot Club Members to Help Me, recorde diferente Beyonder Powers. Tiswai, Lemanos Travels Suimbe como Extremely Powerful, but don't have Moneor Resources. HMM, e Can Request for a Reward from the Ashet Steam. E Can Saitat Padikit Apris to Help Seek Revenge Forin. Forstolt and First Tanked MR. Fobe Foresking Guinto Pazont Message Tutiord. Inveri Sorritat Mi Payments Nunt, Proportionat Tuti Difficulty of Mission. After primeiro receive a reward, il provide compensation. After ti prayer, forzendet ritual engurriadli e idiad. If she'll discover this, she'll definitely imagine horror story. After she was done, force clapperand a shit out lasereli. When force replied, Kleina already returned to realord. Ao iad was a vague, females voice. But vensu, e called in help fair and horror felt. This was because the Atticneo advent additional weakness, fair of Omen. Chapter 782, Saturday Night Saturday Morning, Klein, was wearing pajamas, Rubed and got offed. E didn't sleep well, as different women would inevitably enter his dreams, scaring in a walk. He needed spend several, seconds to calm his emotions before returning to sleep again. Thankfully, this weakness only lasts 6 hours, and there is no need for me to add intimately of need. E didn't have to face it mides. Claim Siggs Pullet Hope Bezid Isbed. Richardson, IBM waiting outside, immediately entered with clothes his employer needed to wear. Even ideal at a Rhodes, side. Richardson seems to try to avoid me emphasizing me. Was it ticking of ladies mentioned leaks, and that it happens to also be attitude to society as it? Kleina peneto only art magic mirror mention ticking of omentat butler Walter Liquid in Rosebach. You wasn't sure what I'd penetrate to touch point I didn't choose Adrian divination to obtain corresponding information, as I didn't feel that it was necessary. After all, with Richardson's personality, you wouldn't have the courage to take action no matter what liquid. It wouldn't have any additional effects. After changing into his clothes, Kleina added to the second story and okay to the dining room. Walter was wearing white gloves as usual, waiting bit entrance. Upon saying Wayne Dantes, approach, he took a step forward and bowed politely. Good morning, sir. You have 2 lessons today. In the evening, you will be participating in the banquet at MR. Portland Moments Place. Portland Moment Live at St. Backlund Street. You as a full-time professor at Backlund University's Department of Engineering, a fellow at the Kingdom Imperial Science Institute. As you had discovered fuel, metal alloys, you had received League of Machinery Award, and you as just second pupil lecturer nível Museum in the World of Academics. Furthermore, the metal alloys were used in ship and steel engine construction. Just licensing patent was enough to make it colossal out of hundreds of thousands of pounds. Upon hearing Walter, Klein casually glanced at him, realizing that he had some dark circles. His bags were a little puffy, making him look different from usual. It was a stog he hadn't slept out entire night. If not for faceless powers, Wayne Dantes would probably look the same. Klein retracted his gaze in pity and didn't speak further. As he nodded gently in response to Walter's greetings, he entered the dining hall. To be honest, Klein was rather impressed with him. He was able to hold back his fantasies and stop himself from approaching her to seek out pleasure, despite frequently meeting demons. All he did was have dreams that included targeting alone at night. Era preciso saber que demônio, especialmente aquele que estava no meio ou tendo passado pela sequência do prazer, tinha um encanto que excedia em muitos efeitos de um beyonder em relação aos homens.
Cada ação era repleta de um encanto que fazia qualquer homem que se aproximasse dela se sentir embriagado e perdido. Era como consumir opioides e aos poucos evoluir para algo mais sério, a ponto de não conseguir se desvencilhar do prazer proporcionado por um demônio. Talvez apenas homens gays pudessem resistir efetivamente a tais encantos. Claro, Clayton suspeitava que os gays também não eram imunes a isso. Isso porque a mente e os hormônios da pessoa seriam afetados, criando mudanças que originalmente não existiam. Além disso, um grande número de demônios eram homens para começar. Isso diminuiu a resistência psicológica. E justamente por isso, mesmo sendo um Beyonder da sequência 5, Clayton tinha que manter constantemente um estado tenso ao enfrentar demônios como Tracy e Tracy. Ele temia que qualquer contratempo pudesse enfeitiçá-lo. Mesmo ele não era imune a tais efeitos, muito menos uma pessoa comum como Butler Walter. Isso não era algo que a força de vontade sozinha poderia resistir. Embora talvez seja resultado da morte do príncipe e de saco de seu próprio avanço, Tracy foi claramente capaz de controlar seus encantos. Walter é apenas uma pessoa comum. Mesmo que ele seja ele é no máximo uma sequência 9 ou 8. Para ele, manter seu estado atual implica o quão forte é seu autocontrole. Ele é muito leal ao príncipe de saque e ama sua esposa e filha. Enquanto Clayton suspirava, ele se sentou. O café da manhã de hoje foi sua torta desi favorita. O óleo que saiu dele o fez salivar. O mar tarde da noite estava quase preto, pois estava levemente tingido com uma lasca de vermelho carmesim. Estava mais calmo e silencioso do que durante o dia. O Blue Avenger subia e descia nas ondas como um fantasma enquanto navegava em direção à lua carmesim. Alger Wilson estava na proa, olhando para as ondas ao longe. Superficialmente, ele parecia sério como sempre, mas no fundo ele mal conseguia conter sua agitação. À frente dele estava o abismo Aelstrom ao norte da ilha Sonia. Como se tratava de um vórtice perigoso, famoso por aparecer sem sinais, nenhum navio se dispôs a entrar nessas águas perigosas. Depois de entregar o relatório e deixar a ilha Pazu, Alger comandou o Blue Avenger todo o caminho para o norte, onde eles contornaram a ilha Sonia e se dirigiram para esta área. No meio do caminho, eles atracaram em um porto para reabastecimento sem perder mais tempo. Quanto a se ele seria suspeito de ir para o norte, Alger não estava preocupado. Isso porque a Igreja das Tempestades estava feliz por ter seus capitães indo para o norte do Mar de Sonia e do Mar da Neblina para obter informações sobre o Império Fezak, o Reino de Intis, a Igreja do Sol Eterno Ardente e a Igreja do Deus de Combate. Olhando para o navio, Alger caminhou pelo convés, pegou um amuleto feito de estanho, segurou-o na palma da mão e entoou o encantamento Tempestade. Uma chama azul subiu e devorou o amuleto. Alger de repente sentiu uma afinidade desconcertante com todos os peixes do oceano abaixo dele. Naquele instante, ambas as partes foram capazes de se comunicar no nível da psique. O amuleto de estanho foi um dos itens que ele obteve de seu reabastecimento na Ilha Pazu, permitindo-lhe ter uma afinidade com criaturas submarinas, proporcionando um nível bruto de comunicação psíquica com ele. Em meio a seus pensamentos, Alger não pensou em obter nenhuma informação. Tudo o que ele fez foi esperar que o Blue Avenger se aproximasse do abismo Aelstrom e fizesse uma segunda tentativa. Os segundos se transformaram em minutos quando Alger, que havia falhado quase 100 vezes, finalmente aprendeu com um peixe parecido confuso sobre onde Obninsks frequentemente apareciam. Se eu não soubesse que o alvo está perto do abismo Aelstrom, eu teria desistido por muito tempo. É realmente difícil obter qualquer informação confiável através de uma busca de força bruta. Alger concluiu enquanto tocava no bolso. Ele já havia usado a maior parte de seus feitiços de afinidade, restando apenas 5. Vou ter que pegar outro lote deles quando voltar. Outros não devem descobrir que gastei tudo isso. Ouvi dizer que a resistência do arquipélago de Horstedt tem muito. E, enquanto Alger estava pensando, ele mudou a direção do Blue Avenger para o local que acabara de aprender sobre. Cerca de 1 hora se passou quando o Blue Avenger parou. Alger pegou casualmente uma garrafa de metal lacrada. Este era o gás anestésico sanguíneo que ele gastou 130 libras para comprar da Timon. Ele não tinha dúvidas sobre seus efeitos porque já havia usado um no passado. Como o Blue Avenger era um navio fantasma, não precisava de muitas pessoas para tripulá-lo à noite. Todas as noites havia apenas uma pessoa encarregada de vigiar o navio.
impedindo de criar problemas deliberadamente ou navegar em águas perigosas. Como capitão, Alger se organizou para estar de plantão naquela noite sem que ninguém percebesse. Terminados os preparativos, dirigiu-se à porta dos marinheiros, tirou um cachimbo de metal e abriu a garrafa. Ele liberou o gás em cada cômodo, sem poupar nem mesmo o depósito que guardava todo tipo de mercadoria. Era para o caso de alguns membros da tripulação estarem jogando cartas lá em vez de dormir. Depois de fazer tudo isso, Alger, que não tinha pressa em preparar a poção, trouxe os ingredientes com ele, vestindo um traje de mergulho feito de pele de tubarão. Ele saltou de estibordo para a água, sem causar nenhum respingo. Sob as águas escuras e calmas, os olhos de Alger gradualmente se tornaram azuis escuros, permitindo que ele visse seus arredores com clareza. Ele respirou o ar dentro da água confortavelmente quando chegou a um mar profundo e escuro como o breu. Então, ele usou o feitiço de afinidade mais uma vez para se comunicar com os peixes ao redor que eram de diferentes formas e tamanhos. Com o conselho do gentil peixe, Alger identificou sua orientação e nadou como ele pediu, chegando finalmente ao que parecia ser um vulcão subaquático. O peixe realmente não sabia que um Obninsk estava hospedado aqui. Eles só sabiam que sua própria espécie e vários dos melhores caçadores de alto mar frequentemente desapareciam nas proximidades. Com seus poderes de Beyonder, Alger olhou para frente e viu a enorme caverna negra no vulcão submarino. Tentáculos que eram mais grossos do que pitons encontrados em uma floresta primitiva do continente sul se agitavam suavemente para fora. As enormes ventosas e a pele estampada, assim como a caverna que era várias vezes o tamanho do Vingador Azul, deixaram Alger apreensivo por não ousar se aproximar. Um Obninsk é pelo menos uma poderosa sequência 5. Além disso, tem um corpo aterrorizante. Posso confirmar que é meu alvo. Alger nadou cuidadosamente e parou a uma certa distância da ameaça. Após uma identificação cuidadosa, ele usou o feitiço de afinidade mais uma vez. Depois disso, ele permitiu que sua espiritualidade passasse pela água e alcançasse a caverna na tentativa de se comunicar com a poderosa força da psique que estava escondida dentro dela. A enorme psique relaxou lentamente enquanto inúmeros pensamentos eram liberados. Foi pego de surpresa por um momento antes que sua psique repentinamente explodisse como um vulcão. Rugido. Em meio a um som aterrorizante, a caverna produziu um vórtice ridículo que sugou a água ao redor, o lixo e também Alger em sua direção. Está cheio de animosidade. As pupilas de Alger se contraíram quando seu corpo ficou escorregadio enquanto ele era levado por um vento sem forma, para trás em uma tentativa de escapar. Ele usou vários poderes de Beyonder antes de escapar da influência do vórtice. Ele não ousou ficar perto do vulcão submarino e rapidamente emergiu antes de abrir uma brecha. Quase um minuto depois, Alger, que havia escapado da área perigosa, cuspiu bolhas enquanto soltava um suspiro de alívio. Que Obninsk pode realmente resistir à influência de feitiços que aumentam a afinidade com as criaturas do mar. Ele odeia itens com a aura do Senhor. Depois de pensar um pouco, Alger, que não queria desperdiçar esta oportunidade, fortaleceu sua determinação, pois já havia chegado tão longe. Ele começou a usar o élfico para orar na água do mar. O louco que não pertence a esta era. Capítulo 783. O truque para a comunicação quando ouviu os apelos ilusórios. Klein estava participando de um banquete na casa do Portland Moment devido à diferença de fuso horário. O banquete começou às 7h30 e continuou até às 9h30 e até às 10. Isso porque as entradas, sopas, acompanhamentos, pratos principais, alimentos básicos, legumes, frutas e sobremesas somavam um total de 10 a 20 pratos. Os lacaios serviam os pratos um após o outro, trocando os pratos em uníssono para evitar que a mesa de jantar ficasse caótica, e também dando um intervalo entre os pratos para permitir que os convidados conversassem. Os cavalheiros tomavam a iniciativa de falar com as damas à sua direita. Em suma, é bastante problemático e cansativo. Tenho até que anotar qual prato combina com qual álcool. Porém, é bem gostoso. Aproveitando a hora que o cordeiro assado estava sendo trocado, ele disse à senhora Willis à sua direita: "Minhas desculpas. Vou precisar usar o banheiro." Ele se levantou, pressionando a mão direita no peito e curvando-se ligeiramente como um gesto. Então, ele deixou o refeitório e se dirigiu a um dos banheiros do segundo andar. Ao entrar, ele trancou a porta e imediatamente deu 4 passos no sentido anti-horário para passar por cima da névoa cinza. "Senhor."
A oração do enforcado. Ele deseja que eu ajude a obter a boa vontade de um Obninsk, e está disposto a encontrar 15 páginas do diário de Roselle, ou me ajudar a fazer algo de igual valor. Seu progresso não é lento. Klein sentou-se no assento de tolo enquanto ele emanava sua espiritualidade e tocava a estrela carmesim que constantemente crescia e se contraía. Depois de ponderar por alguns segundos, ele disse: investigue todos os capitães Fezak que participaram da Batalha Naval de Konotope em 1338. Como historiador, Klein soube imediatamente que batalha naval era quando soube que o interrogador havia morrido nas mãos de um Fezaciano em 1338. Em 1338, a relação entre Loen e Fezak era tensa com conflitos ocasionais. No entanto, houve apenas uma batalha que resultou na morte de alguém que estava no nível de comandante. Foi uma batalha naval que aconteceu no Konotope de Astbalon. E em uma frota fezaciana, definitivamente não havia muitos capitães. Nas águas profundas e escuras, Alger Wilson viu a interminável névoa branco acinzentada e ouviu a resposta do Senhor Louco. Investigue todos os capitães do Império Fezak que estiveram envolvidos na Batalha Naval de Konotope em 1338. Porque o Senhor Tolo prestaria atenção a uma figura tão trivial? Existe algum imenso segredo escondido neste assunto. O coração de Alger se agitou. Sem qualquer hesitação, ele concordou diretamente. Seu desejo é o meu desejo. Tal missão era difícil e muito complicada para ele, mas não era perigosa. Era algo que o presente poderia aceitar. Após a resposta, Alger ouviu a voz profunda do Senhor Louco mais uma vez. Você pode voltar para a vizinhança do alvo. É isso? Como esperado do Senhor Tolo. Depois de obter a autoridade, ele é mais como um deus do mar do que Calvetua. Seu poder não se limita ao arquipélago Horsted. Alger ficou encantado ao agradecer solenemente ao louco. Então, dobrando as costas e chutando as pernas, ele virou de cabeça para baixo, mergulhando nas profundezas mais uma vez. Em apenas alguns minutos, ele voltou ao lado do vulcão submarino e viu um fluxo turbulento na gigantesca caverna escura enquanto os tentáculos se agitavam e ainda não haviam se acalmado. Embora Alger confiasse no Senhor Louco por ser suficientemente poderoso e aterrorizante, um deus antigo que despertava, ele instintivamente se tornou cauteloso quando viu aquela cena. Ele avançou cuidadosamente. Ele suspeitava que o agitar de seus incontáveis tentáculos do Obninsk era um sinal de boas-vindas. E neste momento, acima da névoa cinza, Klein empunhando o cetro do deus do mar franziu ligeiramente a testa. Ele se recusa a se comunicar com o deus do mar, e até odeia o sentimento, tornando-se relutante em mostrar sua boa vontade. Ele murmurou baixinho, exasperado. Sua influência nas águas ao redor através da oração falhou. Por alguma razão desconhecida, o Obninsk resistiu fortemente aos poderes de Beyonder que promoviam uma afinidade com as criaturas do mar. Através da cena de oração, ele podia ver os grossos tentáculos se debatendo e sentiu vagamente que o alvo estava enfurecido. Ele estava tentando destruir todos os seres vivos que ousavam se aproximar dele. O Senhor enforcado caiu. Ele está caindo. Os cantos da boca de Klein tremeram quando ele decidiu mudar de abordagem. Ele ergueu o cetro do deus do mar um pouco mais alto, permitindo que as gemas azuis na ponta acendessem uma após a outra, emitindo uma luz brilhante e ofuscante. Logo em seguida, ele direcionou a aura violenta da tempestade de raios, lançando-a no Obninsk. Os grossos tentáculos que se agitavam no fundo do mar de repente congelaram antes de cair. Eles se agarraram ao fundo do mar enquanto incontáveis pontos verdes de luzes apareciam na caverna escura. Em meio a um som estrondoso, um monstro terrível que poderia devorar um veleiro rastejou para fora. Seu corpo preto padronizado era maciço e distorcido. Tinha um total de 3 cabeças e cada cabeça tinha mais de uma dúzia de olhos. Todos eles estavam emitindo uma luz verde. O monstro então se prostrou, parecendo tão obediente quanto um cão treinado. De fato, truques são necessários na comunicação. Klein assentiu satisfeito e mais uma vez usou os poderes de afinidade do Beyonder para fazer Obninsk abrir a boca de suas 3 cabeças por meio de uma conexão psíquica. Isso fez com que Alger visse instantaneamente 3 cavernas escuras, cada uma delas grande o suficiente para permitir a passagem de um veleiro por dentro. Louvado seja o Senhor Tolo! Alger olhou para a cena magnífica diante dele enquanto não podia deixar de murmurar interiormente. Ele não perdeu tempo e escolheu a cabeça do meio nadando rapidamente em direção a ela.
Uma passagem em espiral e distorcida apareceu rapidamente na visão de Alger, pois as paredes eram feitas de carne. A largura era comparável ao arco do Blue Avenger. Hoje, a água fluiu para a passagem, indo direto para as profundezas. Alger aproveitou a oportunidade para deixar seu corpo seguir o fluxo. De repente, ele sentiu como se estivesse de volta como um marinheiro, lutando em meio às ondas, grogue por ter sido jogado de um lado para outro. Não poderia ser sustentado. No momento em que Alger usou seus poderes de Beyonder e se controlou, ele já havia deixado o túnel de carne. Ele estava em um mundo escuro e espaçoso, com uma sensação pegajosa em seus pés. Havia um fedor pútrido em todos os lugares ao seu redor. Em apenas um segundo, Alger percebeu que o líquido dentro dele o estava corroendo. Ele rapidamente produziu uma membrana de água enquanto a fazia inchar em uma esfera transparente. Ele sabia que já estava dentro do estômago do Obninsk. Sem hesitar, ele pegou todas as garrafas que havia preparado há muito tempo e começou a preparar a poção. Quando os ingredientes suplementares foram jogados na garrafa de metal de boca larga, eles se misturaram em um líquido azul escuro. Em seguida, Alger jogou cuidadosamente uma água viva que envolvia a água do mar, azul celeste em sua membrana translúcida. O canto distante etéreo aumentou de intensidade antes de se acalmar. Na garrafa, não havia ondulações ou bolhas. O líquido era escuro, como o oceano antes de uma tempestade. Alger acalmou sua mente, entrou em cogitação e pegou a garrafa de metal antes de engolir a poção Ocean Songster dentro dela. O líquido estava frio, pois provocou um entorpecimento que deslizou pela garganta até o estômago. Em seguida, espalhou-se pelas células de seu corpo a uma velocidade inimaginável. Naquele instante, Alger ouviu vagamente inúmeras vozes. Eles vieram de toda a vida no mar, mas o corpo do Obninsk bloqueou a maior parte, deixando uma versão relativamente protegida. Pop. 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 Alger sentiu seu coração bater violentamente enquanto vomitava sangue para fora. Sua espiritualidade e as ondas sonoras começaram a remodelar sua voz e alma. Ele não podia evitar quando abriu a boca, deixando escapar um suspiro alto. Em meio ao suspiro, Alger sentiu seu corpo espiritual sendo ligeiramente rasgado. À medida que as ondas sonoras se espalhavam, elas primeiro se transformavam em escamas manchadas em sua pele antes de puxar longos tentáculos de carne que pareciam tentáculos se debatendo. A onda sonora continuou se espalhando para fora com os fragmentos de seu corpo espiritual, fazendo contato com o líquido pegajoso dentro do estômago do Obninsk, e eles se recuperaram magicamente, infundindo o corpo de Alger mais uma vez. Alger, que estava prestes a perder o controle, sentiu-se instantaneamente melhor ao aproveitar a oportunidade. Sem medo de se envergonhar, ele começou a cantar alto em uma tentativa de liberar as ondas sonoras invisíveis que explodiriam seu corpo. O canto áspero, confuso e desafinado, cheio de uma qualidade metálica, se espalhou para fora, onda após onda, misturando-se com os numerosos fragmentos do corpo espiritual antes de ricochetear nas paredes pegajosas do estômago de Obninsk. Nesse processo, Alger era como um ingrediente sendo cozido em ondas sonoras enquanto ele era moldado na forma. Finalmente, ele recuperou o controle de seu corpo e compreendeu sua espiritualidade em expansão. Por fim, Alger fechou os olhos enquanto um sorriso não podia deixar de aparecer em seu rosto. Ele completou o primeiro objetivo que tinha em todos esses anos, avançar para o Ocean Songster. Eu ganhei o controle superficial do raio, ganhando uma mobilidade subaquática mais completa, bem como a habilidade de usar o canto para afetar os alvos. A última habilidade é diferente por causa da singularidade de cada pessoa, produzindo diferentes caminhos de ramificação. Um deles é usar um belo canto para interromper o corpo espiritual de um inimigo, fazendo-o ficar à deriva e cair em transe. Outra é aumentar a força explosiva, outra é simular um estrondo estrondoso para deixar os outros maravilhados, e outra é usar cantos caóticos e desagradáveis para deixar o inimigo frustrado, fazendo-o perder sua racionalidade. Alger se inspecionou quando sua expressão ficou um pouco estranha. Ele logo afastou esses pensamentos, pegou seus itens e nadou em direção à boca do Obninsk antes de bater suavemente na boca já fechada. A boca se abriu lentamente enquanto rugia de repente, vomitando tudo em sua boca. Alger imediatamente sentiu como se estivesse no ar quando quase colidiu com o tubarão. Após uma série de ações, ele emergiu e nadou em direção ao Blue Avenger.
Somente depois que o contorno do navio fantasma se refletiu em seus olhos, ele realmente soltou um suspiro de alívio. Alger estava apenas preocupado que algo fora do comum acontecesse com o Blue Avenger enquanto ele avançava. Embora 1 ou 2 horas não fosse um grande problema, sempre havia todos os tipos de surpresas neste mundo. Depois de receber novamente a gratidão do senhor enforcado, Clay voltou ao mundo real, lavou e secou as mãos antes de sair do banheiro e caminhar em direção ao refeitório. Quando a fragrância da comida inundou seus sentidos olfativos mais uma vez, ele lentamente respirou fundo enquanto voltava para seu assento com um sorriso. Enquanto gesticulava para os convidados, ele se sentou. A essa altura, já era hora da sobremesa. Ao que parece, fiquei muito tempo no banheiro. Espero que depois de hoje não haja conversas sobre Wayne Dantes ter constipação. Clay murmurou silenciosamente para si mesmo, enquanto sorria para Madame Ulysse para seu certo e disse: quando eu era jovem, comia todos os tipos de comida estranha no continente do sul. Uma delas se chamava ameixa tenete tree. Elas têm gosto de manteiga insípida, assim como essas sobremesas. Ele explicou eufemisticamente o motivo de seu atraso, dando a entender que havia enfraquecido o estômago desde a juventude. Capítulo 784 Assassinato. De personagem Madame Ulysse olhou para Wayne Dantes e disse com um sorriso, completamente imperturbável: seu passado e suas experiências em Desibay e no continente sulista são mais interessantes do que qualquer romance que li. Experiência semelhante à minha. Claro, são apenas histórias da vida real que foram ajustadas. Tudo graças a Anderson Wood, um caçador que vai a todos os lugares. Enquanto Clay olhava para um pequeno bolo de manteiga, ele riu. É porque esses são apenas os interessantes. Há muitos dos quais prefiro não ser lembrado. Após essa simples declaração, ele começou a saborear a sobremesa. No entanto, quando Madame Ulysse e as outras senhoras ouviram isso, elas de alguma forma se lembraram de um romance best-seller, Um Homem com uma História. Para eles, Wayne Dantes era um homem assim. Embora ele parecesse um lago plácido, havia mais no fundo. Escondido havia mais surpresas agradáveis e muita dor. O banquete terminou 20 para as 10. Vários cavalheiros e senhoras dirigiram-se à sala de jogos para jogar 2 horas de Techazoden, enquanto os restantes homens dirigiram-se à sala de atividades para bater um papo. Eles não proibiam as mulheres de entrar, mas como era inevitável que abordassem questões sexuais enquanto fumavam, nenhuma mulher se juntou a eles. Eles circulavam piano na primeira história e ouviam e cantavam junto com o artista, ou se agrupavam para jogar xadrez. Clay escolheu ir para a sala de atividades no segundo andar. Conversas particulares com algumas pessoas o ajudaram a acelerar sua admissão no círculo. Ao entrar na sala, observou o ambiente e foi direto para as janelas para abri-las. Então, ele puxou uma cadeira de encosto alto próxima para se sentar. Assim que ele fez isso, ele viu o anfitrião do banquete, Portland Moment, rir com um cachimbo na mão. Os homens muitas vezes precisam de algum espaço para si mesmos. Sua voz era sonora e ele tinha uma grande constituição. Ele era um ancião na casa dos 60 anos com uma pele avermelhada e cabelos bastante grossos, apesar de ser todo branco. Seus traços faciais eram os traços mais clássicos de um homem loense, sem nada que se destacasse. Sim, os homens devem observar sua imagem quando as mulheres estão por perto. Temos que ser atenciosos com seus pensamentos. Já queria beijar isso há 1 hora. O pai de Azel, membro do parlamento Mast, tirou uma linda caixa prateada, tirando um charuto de dentro. Os outros homens na sala de atividades fizeram o mesmo quando cachimbos ou cigarros apareceram em suas mãos como se estivessem realizando um truque de mágica. Enquanto as chamas tremulavam, fios de fumaça começaram a subir, enchendo a sala como se a poluição do ano anterior não tivesse se dispersado. Depois de curtir por alguns segundos, com os olhos fechados, Portland Moment olhou para o convidado na janela e perguntou: Wayne, você não fuma? Clay cerrou o punho e levou a boca, tossindo levemente ao dizer: ainda não me recuperei. O médico me aconselhou a não fumar por enquanto. Para ser franco, ele estava quase sufocando. Felizmente, ele havia escolhido com inteligência um assento perto da janela. Este grupo fuma como chaminés. Clay curvou o dedo indicador direito e esfregou-o nas narinas. Ele teve o desejo de usar os poderes de Beyonder de um mágico para criar um tubo de ar invisível que se estendia para fora para inspirar ar fresco e escapar dos danos do fumo passivo.
Mas considerando como poderia haver bem-ondeiros escondidos entre esses homens, ele sabiamente desistiu da ideia. Portland Moment riu ao ouvir isso. Eu ouvi do bispo Electra que não é sem razão que você estava doente. Você não tem uma esposa. Este professor era um crente do deus do vapor e máquinas, mas sua esposa era uma crente da deusa da noite eterna. Portanto, eles fixaram residência na rua Boklund, perto da Catedral de Saint Samuel. Frequentemente, ele tinha bispos visitando e fazendo intercâmbios. Ele está zombando de mim por pensar em mulheres apesar de estar doente. Eu realmente não poderia dizer que o bispo Electra é realmente um homem que gosta de espalhar fofocas. É tudo culpa de Rhodes. Clem satirizou e balançou a cabeça com um sorriso. Dou grande importância ao casamento. Prefiro permanecer solteiro se não houver ninguém adequado. Neste momento, o funcionário de alto escalão do escritório municipal de Backlund, Sr. Willis, soltou fumaça e disse, na verdade, eu invejo o status de solteiro de Wayne. Isso permite que ele seja capaz de perseguir qualquer tipo de mulher que ele goste. Ele havia deliberado enunciado qualquer tipo, causando risos ambíguos. A questão das amplas preferências de Wayne Dantes e de ele nunca rejeitar nenhuma mulher charmosa já se espalhou por esta rua. Clem segurou a mão direita para trás para impedir-se de inconscientemente esfregar as têmporas. Ele sentiu que a imagem profunda, digna, bonita e gregária do novo magnata estava passando por uma mudança sutil. Ele primeiro suspeitou que foi o falastrão, o bispo Electra, que espalhou a notícia, mas depois acreditou que foi Butler Walter quem proativamente conseguiu que os servos espalhassem a fofoca. Isso acontecia porque um cavalheiro quase perfeito e charmoso costumava ser, sem saber, condenado ao ostracismo por membros do mesmo sexo em um círculo. Mas quando surgia uma mancha, com um tema que podia ser usado na brincadeira, ficava mais fácil para ele estreitar os laços. Clem não ficou zangado com esse tratamento. Em vez disso, ele deliberadamente deu um sorriso irônico de uma maneira bastante cavalheiresca. Por isso tenho dificuldade em escolher, fazendo com que eu continue solteiro até hoje. Portland Moment e companhia riram em uníssono. O membro do parlamento Mast então disse, o que você precisa ser um pouco mais decisivo. Um bom casamento e uma boa família ajudam muito um homem. Ele parou de provocá-lo e deu conselhos sérios. Ao que parece, não importa em que mundo você esteja, você não pode escapar do destino de ser pressionado a se casar. Clem assentiu gentilmente e olhou pela janela, contemplando a paisagem noturna do jardim do Portland Moment. Neste momento, ele viu uma figura. Era Zell Mast, que usava um vestido verde escuro, seguindo uma trilha que se aprofundava no jardim, parando de vez em quando para olhar em volta, como se estivesse procurando alguma coisa. Esta senhora não estava tocando piano agora há pouco, porque ela estaria de repente no jardim. Quando Clem desviou o olhar, a figura de Azel estava bloqueada por flores. Quando os convidados vão a banquetes ou bailes, sair do salão para ir para o jardim não é algo indelicado. Afinal, é um hábito muito estiloso passear sob a lua e sentir o aroma floral dos ventos noturnos. No entanto, isso geralmente implica um encontro. Com quem Azel está se encontrando? Não parece. Ninguém que veio hoje é verdadeiramente igual a ela. Embora ela não pareça tão arrogante após o susto que sofreu no esgoto, fazendo ocasionalmente parecer deprimida, ela ainda parece menosprezar as pessoas comuns no fundo. Ela está lidando com os efeitos negativos do item místico. Isso não faz sentido. Entrar em uma sala ou banheiro seria melhor do que no jardim, pois é mais privacidade. Além disso, de volta ao baile realizado em sua casa, ela também foi para o terceiro andar e não para o jardim. Clem eliminou as várias impossibilidades e finalmente teve uma teoria. Pela forma como Azel está tentando sentir ou encontrar algo, ela parece ter notado alguma anormalidade e planeja observar e lidar com isso de perto. Isso também significa que há alguma atividade paranormal acontecendo na casa do professor Portland Moment. Se for verdade, este professor ou alguém de sua família não é nada simples. Os bispos da Catedral de São Samuel não perceberam nada, apesar de visitá-los com frequência. Os sentidos e as habilidades de observação de um maroto em certas áreas definitivamente se destacam. Clem não pensou em intervir na situação lá fora. Afinal, algo que Azel podia sentir definitivamente não era nada muito perigoso. Além disso, a Catedral de São Samuel ficava perto. Se houvesse algum segredo oculto,
Ninguém tentaria escalar o assunto e, em vez disso, tentaria se esconder. Nesse momento, Mast finalmente se acalmou de uma piada de mau gosto e olhou para o Portland Moment. Ouvi dizer que você vai sair da Backlund University? O professor Portland Moment deu uma tragada em seu cachimbo e disse, isso mesmo. A Comissão de Ensino Superior deseja que eu me torne o chanceler da reorganizada Universidade de Tecnologia de Backlund. E, embora grande parte da minha riqueza venha de ligas metálicas, o que eu faço melhor é engenharia mecânica. Eles prometeram construir um laboratório melhor para mim, lá e também me fornecer mais recursos. Na minha idade, ter mais autonomia e ajudantes é mais importante. O Sr. Willis ecoou com um sorriso, e a Backlund University terá uma vaga de professor em tempo integral vazia. Aqueles professores associados sênior que estão esperando há décadas podem finalmente ter uma chance. No sistema de ensino superior de Loen, professores em tempo integral não eram apenas um título, mas também um cargo. Era equivalente a um reitor, então havia apenas um. Backlund University of Technology. Clem sorriu enquanto ouvia, mantendo-se em silêncio sobre assuntos sobre os quais não sabia muito. No jardim, Azel chegou a um canto escuro e isolado. Ela havia descoberto que formigas e outros insetos no chão estavam se reunindo de maneira normal, e sua percepção espiritual sentiu que algo estava escondido aqui. Isso era inato em sua sequência e nunca havia falhado no passado. Sem qualquer ajuda adicional, ela poderia escolher diretamente os itens preciosos escondidos entre várias caixas seladas. Claro, ela não foi capaz de distinguir exatamente o que era. Tudo o que ela sabia era que, comparado ao resto, o que sua percepção espiritual lhe dizia, era algo definitivamente mais valioso. Assim como o Sr. Wayne Dantes. Ele definitivamente tem itens extremamente preciosos com ele. Azel curvou os cantos dos lábios enquanto olhava para o solo que parecia um pouco solto. Ela sentiu que grandes quantidades de espiritualidade estavam reunidas por baixo, atraindo insetos e almas. Não é um corpo humano. São alguns materiais equipados com espiritualidade que foram usados. Eles deveriam ter sido jogados fora em lotes, mas foram enterrados juntos, causando mudanças desnecessárias. Os olhos de Azel ficaram mais escuros enquanto ela interpretava a situação no subsolo com base no que não estava oculto. Características e mudanças da espiritualidade. Ela inclinou o queixo ligeiramente e olhou para o prédio. Ela acreditava que a família de Portland Moment tinha pelo menos uma pessoa com poderes extraordinários. E se esse problema no jardim não fosse resolvido, as casas próximas teriam atividade paranormal nos próximos dias. Azel retraiu o olhar, estendeu a mão esquerda e apontou para o solo. Com um aperto suave, ela lentamente torceu o pulso. A espiritualidade reunida desapareceu como se tivesse sido roubada por alguém. Capítulo 785. A descoberta de Tricis em Backlund Treet, em um canto do jardim na residência de Portland Moment. As muitas formigas e vermes que estavam se reunindo lá lentamente se dispersaram enquanto a sensação fria e assustadora desaparecia. Essa pessoa com poderes extraordinários provavelmente não tem nenhuma experiência. Com seu objetivo alcançado, Azel assentiu indiscernivelmente antes de se virar rapidamente e passear pelo jardim. Ela não estava com pressa de voltar enquanto apreciava o luar carmesim, o ar frio e o leve perfume floral. Depois de um longo tempo, Azel parou seu passeio e saiu do jardim, entrando no corredor do primeiro andar. Neste momento, além dos convidados que ainda jogam Texas Hold'em, muitas senhoras e senhores se despediram. Momentos depois de Azel encontrar sua mãe, Madame Rihanna, ela viu seu pai, membro do parlamento Mast, e alguns outros cavalheiros descendo enquanto conversavam com expressões vivas. Você está pronto para ir para casa? Você tem que visitar um convidado muito importante amanhã de manhã. Enquanto Rihanna gesticulava para que a filha se aproximasse, ela caminhou em direção ao marido e cumprimentou os outros com um sorriso. Mast acenou com a cabeça e disse, eu adoraria experimentar outro dos charutos de Portland se não fosse por esse assunto. Rihanna olhou para Willis, Wayne Dantes e companhia, e perguntou de passagem, cavalheiros, do que estão falando? Parece interessante. Mast virou o corpo para o lado e disse com um sorriso, Wayne disse que encontrou fantasmas quando estava no continente meridional. Seus companheiros acordaram repentinamente no meio da noite, e não conseguiam abrir os olhos. Seus corpos estavam pesados, como se alguém os pressionasse. Eles usaram muita força antes de escapar de tal estado e deixaram suas camas. No entanto,
Eles descobriram que seus quartos eram extremamente frios. Você pode não saber disso, mas o clima de Astbalon é quente na maior parte do tempo. Então, Gwyn e seus companheiros seguraram cada um rifles de caça, de cano duplo e ficaram de guarda a noite inteira. Eles deixaram a cidade freneticamente depois que o sol nasceu. Depois de ouvir isso, Madame Rihanna olhou para Gwyn e Dantes com interesse despertado. Isso é verdade? Fantasmas realmente existem? Klein balançou a cabeça com um sorriso. Disso eu não tenho certeza. Talvez meus companheiros e eu tivéssemos acabado de viver uma aventura angustiante, e nossos corpos e mentes não estivessem nas melhores condições. Isso pode ter resultado em todos os tipos de problemas. As histórias do que ele contou foram originadas de uma das experiências de Anderson. Quando o caçador mais forte do Mar da Névoa estava explorando um templo na floresta primitiva, ele se deparou com um espectro, criando uma fuga em larga escala durante a noite. Fantasmas. Azel virou a cabeça para olhar para o jardim enquanto os cantos de sua boca se curvavam ligeiramente antes de ela se conter. Ela não disse uma palavra enquanto ouvia silenciosamente seus pais se despedindo do resto deles antes de voltarem para casa juntos. Tarde da noite, Azel, que havia colocado um roupão de dormir, foi até a varanda e ficou atrás de uma brecha nas cortinas. Ela olhou para o bueiro do esgoto na rua Boklund. Ao olhar para ele, seu rosto gradualmente empalideceu, como se ela tivesse se lembrado de uma experiência cheia de dor e horror. Ela se forçou a retrair o olhar, respirou fundo 2 vezes e se virou para caminhar até a cabeceira. Durante esse processo, ela mordeu suavemente o lábio e murmurou silenciosamente, provavelmente foi um fantasma. Definitivamente. Preciso de itens ou amuletos no domínio do sol. Enquanto Azel olhava para o bueiro, Klein também fazia o mesmo. Já faz dias. Eu me pergunto quão bem aquela demônia, Trici, se recuperou e se ela foi embora ou não. Felizmente, depois que Azel levou um susto por mim, ela não ousou se aproximar do bueiro. O olhar de Klein varreu o ferro lâmpadas de rua negras enquanto ele acenou com a cabeça, ligeiramente. Ele abriu a cigarreira de ferro e fez sua marionete Uraita aparecer no espelho de corpo inteiro. Ele já havia decidido enviar Senor pelos esgotos para verificar a área e confirmar a condição de Trici. Ele não queria que aquela demônia causasse nenhum problema. Além disso, os esgotos estavam fisicamente muito próximos de sua identidade como Gwyn Dantes. Klein não queria que Trici ficasse mais por perto, desejando que ela pudesse se recuperar logo e agir. Isso a levaria a deixar a rua Boklund. Ter o Admiral ou Senor aparecendo de vez em quando preencheria o cenário de personagem que eu criei anteriormente. Ele não mora perto e, como os esgotos guardam um segredo, ele frequentemente vagueia em busca dele. Enquanto Klein pensava, ele fez a marionete com o antigo chapéu triangular pular na superfície do poste de luz antes de passar pelo tampa do bueiro em uma forma alright, aproximando-se rapidamente da bifurcação escondida onde Trici se escondeu. Antes de chegar ao beco sem saída, o Senor, que tinha visão noturna, pôde ver que a área estava vazia. Ela já se recuperou e foi embora. Klein pensou enquanto fazia a marionete continuar em frente, parando no local onde Trici estava sentada anteriormente. Ele descobriu que o lugar estava arrumado. Não só o chão não estava enlameado e úmido, como também o musgo nas paredes e nos cantos havia desaparecido. Também não tem sobra de comida. Aquele sujeito ficou germafóbico depois de virar mulher? Não, talvez ele fosse assim para começar. Com a visão do Senor, Klein examinou a área e determinou que ou Trici não tinha partido, ou ela não tinha saído por mais de um dia. Caso contrário, era impossível manter a limpeza do local. Assim que esse pensamento passou por sua mente, passos leves soaram no ouvido do Wright. Sob seu controle, Senor refez seus passos e não se surpreendeu ao ver Trici em seu vestido preto. Esta demônia tinha seu lindo cabelo preto caindo em cascata, ao contrário de colegas de sua idade que tinham penteados diferentes. Era simples e arrumado. Combinando com seu rosto pálido que acabara de recuperar um pouco de sua vermelhidão, Trici parecia uma flor sonhadora que desabrochava silenciosamente na noite. Como esperado de um demônio. Felizmente, há uma marionete entre nós, caso contrário, eu acabaria apenas olhando para ela. E, uma pessoa morta não será seduzida. Não importa o quão charmosa seja uma demônia, não há como fazer o falecido sair de uma tumba como um zumbi. Klein satirizou enquanto olhava para Trici, que tinha uma expressão vazia, mas estava secretamente cautelosa, tendo liberado os fios invisíveis.
Onde você foi? Tracy ergueu as sobrancelhas e disse, você gostaria de se aliviar onde dorme? Achei que uma demônia não precisaria usar o banheiro. Clem fez um comentário autodepreciativo e fez o Senhor rir. Você está se referindo ao mijar e cagar? Ele deliberadamente fez a marionete dizer tais palavras, já que combinava com a persona do almirante de sangue de um pirata grosseiro. Tracy franziu a testa indiscernivelmente e disse, há mais alguma coisa? Senhor não continuou no assunto quando disse, parece que você quase se recuperou. Tracy sorriu. Nada mal. Vou embora amanhã. Ela fez uma pausa enquanto estreitava ligeiramente os olhos esguios. Para ser franco, às vezes duvido que você seja o verdadeiro almirante de sangue. Claro que é real. Você deveria perguntar se ele está vivo ou morto. Com seu interesse despertado, Clem fez Senhor perguntar, por que você diz isso? O olhar de Tracy varreu o rosto do Wright e disse, dizem que o almirante de sangue é alguém que se entrega a seus desejos e não tem resistência a mulheres e homens bonitos. No entanto, não vejo nenhuma centelha de desejo quando você me encara. Eu acredito que o verdadeiro almirante de sangue teria acrescentado a condição de fazer algo que eu não gostaria no acordo. Clem refletiu por 2 segundos e fez Senhor dar um sorriso autodepreciativo. Tenho medo de me perder no prazer e acabar sendo controlado por você. A expressão de Tracy mudou instantaneamente. Esta foi de fato uma das razões pelas quais ela levantou o assunto. Para um demônio do prazer, os Beyonders que habitualmente se entregavam a seus desejos eram presas naturais. Clem ignorou ativamente o assunto e fez a marionete dizer, você está procurando o alvo amanhã? Muito claramente, o capitão da guarda real conhece você e sabe como você se parece. Afinal, você foi arranjado por eles para ficar ao lado do príncipe de Sac. Clem acrescentou silenciosamente. Tracy abaixou a cabeça e olhou para os dedos dos pés antes de rir. Fique tranquilo, eu tenho o plano perfeito. Enquanto falava, ela virou o corpo de lado e olhou, casualmente para o fundo dos esgotos. Se você partir daqui, no final da 6ª bifurcação à esquerda há uma passagem escondida. Tem sinais de atividade humana prolongada. Descobri enquanto caminhava nos últimos dias. Acho que tem algo a ver com aquela menina, né? É também a razão pela qual você está aqui? Passagem escondida. Clem não confirmou nem negou. Ele fez o Senhor sorrir dizer, você descobriu alguma coisa? Tracy balançou a cabeça. Não havia absolutamente nada. Talvez apenas um certo caminho, ou alguém com um item específico, possa encontrar as pistas. A intuição de um maroto, ou algo na pessoa de Azel. Clem não fez o Senhor continuar no assunto enquanto pressionava a mão no peito e se curvava com um sorriso. Desde que você se recuperou, posso ficar à vontade. No momento em que ele disse isso, ele desapareceu de repente. Tracy concentrou os olhos em um olhar fixo, mas foi em vão. Somente quando os fios invisíveis que ela havia liberado foram atingidos por uma brisa, ela retraiu o olhar, confirmando que o almirante de sangue realmente havia partido. Naquele momento, Clem trouxe o Wright de volta ao bueiro sem tentar explorar o local que Tracy havia mencionado. Havia 3 razões para sua decisão. Primeiro, ultrapassou os 100 metros. Em segundo lugar, ele suspeitava que não encontraria nada, já que não era do caminho do maroto, nem tinha os itens correspondentes. Terceiro, Tracy ainda estava por perto. Forza acordou naturalmente em uma manhã de domingo quando se levantou para se lavar. Enquanto mastigava um pedaço de torrada fresca, ela recuperou uma pilha de itens de sua caixa de correio. Enquanto ela caminhava até a mesa de centro com uma xícara de café sobre ela, ela casualmente folheou os itens e descobriu uma carta de resposta que ela estava esperando ansiosamente. Jogando fora os papéis, contas e outras cartas, Forza abriu o envelope. Professor já está em Backlund? Forza leu rapidamente a carta enquanto ela murmurava surpresa. Ao mesmo tempo, ela viu a torrada em sua boca cair no chão. Capítulo 786. Fraude contábil at-trick na 22 Hop Street de Sherwoodborough. No momento em que a atendente da recepção estava prestes a beber um pouco de água, ela viu uma senhora entrar. A senhora tinha cerca de 1,65 metros de altura e usava um vestido de cor clara com babados nas laterais. Seu cabelo castanho, encaracolado, caía em cascata enquanto ela usava óculos coloridos. Ela parecia casual, como alguém que acabou de voltar de Dubai. Ela segurava uma mala de couro marrom escuro enquanto caminhava sem pressa para a recepção.
Uma senhora de temperamento extraordinário. Seu traje é bonito. Como eu gostaria de poder ver como ela fica sem os óculos. Como mulher, a atendente costuma medir suas roupas e acessórios. Ela então ouviu a senhora dizer em um tom lânguido: uma noite. Uma quarto individual. 2 soli e 8 pence. A atendente deu a ela a diária do quarto e perguntou diretamente: você tem algum documento de identificação? Ela não foi muito inflexível em registrar sua identidade, porque a pousada não tinha como confirmar a autenticidade dos documentos. Sim. A senhora largou a mala marrom escura e tirou da bolsa um documento de identificação, antes de entregá-lo a ela. Margaret Taylor. Murmurou a atendente enquanto a registrava antes de encontrar um molho de chaves. Quarto 2012. Obrigado. A senhora de traje elegante recebeu as chaves, carregou a mala marrom escura e caminhou em direção à escada. Nesse momento, um atendente de colete vermelho se aproximou. Ele se curvou e perguntou: como posso ajudá-lo? Ele imediatamente lançou seu olhar para a mala marrom escura. A senhora curvou os lábios em um sorriso enquanto balançava a cabeça. Não há necessidade. É muito leve. Com isso dito, ela não parou enquanto subia as escadas e entrava na sala 2012. Só depois de fechar a porta e pousar a mala é que levou a mão direita ao peito, deixando escapar um longo suspiro de alívio. Porque me sinto como um assassino psicótico. Ela não era outra senão a força disfarçada. Não havia nada em sua mala, exceto a cabeça do Sr. X, que estava embrulhada em jornais. Os 2 atendentes de antes provavelmente não teriam adivinhado que uma senhora elegante não tinha roupas, produtos faciais ou maquiagem em sua mala, mas uma cabeça rachada e ensanguentada. Se eles descobrissem isso, todos na estalagem levariam um susto. Este é o material de origem para um romance policial. Forza acalmou seus sentimentos de ansiedade e pegou sua mala novamente e abriu a porta. Ela observou o corredor e não viu ninguém andando por ele. Ela saiu apressadamente e se dirigiu para a sala 2016 e bateu na porta de madeira. Seu professor, Dorian Gray Brown, estava morando no mesmo quarto que ele usava anteriormente. Depois de sentir que alguém avaliava pelo olho mágico, Forza ouviu a maçaneta girar quando as engrenagens destravaram. Dorian Gray estava vestido com um terno preto com ombros muito largos. Ele olhou para a esquerda e para a direita com cautela antes de abrir caminho, permitindo que seu aluno entrasse. Ninguém notou você, certo? Depois disso, ele fechou a porta e perguntou com cautela. Forza largou a mala e tirou os óculos coloridos que escondia metade de seu rosto. Não, eu usei uma identidade falsa. Como um Beyonder em Backlund com uma experiência bastante rica como Beyonder de baixa sequência, era necessário ter alguns documentos de identificação falsos. Além disso, ela contava com a ajuda especializada de Shio nesses assuntos. O único problema era que, em última análise, era uma identidade falsa, que não resistia ao escrutínio da polícia. No entanto, Force tinha ouvido falar que havia lugares onde a documentação de identidade real poderia ser obtida. Além disso, eram documentos que o departamento de polícia tinha registro, com as fotos trocadas. Claro, o preço era muito mais caro. Dorian assentiu suavemente e silenciosamente exalou. Quando conseguiu que Force se sentasse, ele trouxe uma cadeira e disse: você mencionou que alguém está pagando para encontrar os descendentes diretos da família Brown em uma reunião de Beyonder em Backlund? E o objetivo é encontrar informações sobre o Sr. Doer? Sim, professor. Force não disse nada além da verdade. Eu não sei muito sobre a família, então pensei em perguntar a você para ver se você sabia de alguma coisa. Ela escondeu 2 pontos, a saber, a reunião do Beyonder sendo chamada de reunião do tarô, e que ela sabia há muito tempo que seu professor era um membro da família Brown. Dorian sentou-se e bebeu um gole de uma xícara de chá de porcelana branca. Ele perguntou com uma expressão calma: quem foi que perguntou? Não tenho certeza. Só posso confirmar que era uma mulher. Ela havia escondido sua aparência. Ela parecia muito poderosa e deve ter um forte apoio. Force descreveu sua impressão de Madame Hermite. O que ela não disse foi que esta mulher tinha laços estreitos com a rainha mística Bernadette. Dorian Gray ponderou por alguns segundos antes de dizer: eu também não sei muito. Tudo o que sei é que o Sr. Doer é o ancestral da família Brown. Ele desapareceu durante a Guerra dos 4 Imperadores. Você pode tentar usar isso peça de informação para obter parte da recompensa. O Sr. Doer é o ancestral da família Brown. O Sr. Doer,
que fez a família Abraham sofrer a maldição da lua cheia, fazendo com que muitos membros perdessem o controle, é na verdade o ancestral da família Abraham. Force ficou alarmado. Tendo aprendido alguns dos problemas da família Abraham com esse senhor louco, ela não podia acreditar que a causa de tudo isso era a fonte da linhagem. O senhor Porta não sabe as consequências de suas ações? Force murmurou silenciosamente enquanto ela não podia deixar de franzir a testa. Dorian Gray notou a reação anormal de seu aluno ao perguntar, um tanto confuso, algum problema? Oh não, eu não consegui esconder minha expressão. Force ponderou e disse, eu simplesmente não entendo. Já se passaram mais de 1000 anos, então além dos descendentes diretos da família Abraham, que gostariam de reunir informações sobre o Sr. Porta e por quê. Talvez eles estejam tentando encontrar o Sr. Porta. Ah, certo, Queen Mystique é filha do Imperador Roselle, IMR. Dora apareceu no diário do Imperador Roselle. Portanto, a rainha está tentando encontrar o Sr. Porta para descobrir a verdade do passado. Isso é normal. No entanto, o Sr. Porta desapareceu na Guerra dos Quatro Imperadores, mais de 1000 anos antes da era do Imperador Roselle. Como eles conseguiram entrar em contato um com o outro? Será que o Imperador Roselle também podia ouvir os delírios da lua cheia? Eu me lembro do Sr. Tolo fazendo uma observação de que o Sr. Porta pode estar pedindo ajuda. Se esse é o caso, realmente. Como autora, Force ficou momentaneamente sem palavras para descrever seus sentimentos. Dorian revelou um sorriso irônico e disse, certamente, também estou intrigado com esse problema. Lembre-se de me dizer se encontrar a resposta. Force não insistiu nesse assunto, com medo de que Dorian Gray notasse algo errado. Ela então disse, professora, por que você veio de repente, para Backlund? Dorian sorriu e pegou um cigarro enquanto o levava ao nariz para dar uma tragada. Sem acendê-lo, ele disse, acontece que tenho alguns assuntos que precisam que eu esteja em Backlund. Também decidi verificar o progresso de sua digestão. Na verdade, ele ficou alarmado com a carta de Force. Ele não podia acreditar que alguém no mundo ainda estivesse perguntando sobre o Sr. Porta. Era preciso saber que até a família Abraham havia desistido de tais tentativas. Ele foi o único que continuou, ensinando os alunos por conta própria. Isso também o fez lembrar de uma profecia que foi passada dentro da família. Os Abrahams estavam cada vez mais próximos de sua destruição. Quando ele conectou os dois assuntos, ele correu para Backlund para confirmar a situação de seu aluno. Ele desejava que ela pudesse avançar o mais rápido possível, deixando alguma esperança para a família Abraham. Acabei de compreender os vários conhecimentos astrológicos, respondeu Force, sentindo-se um pouco culpado. Por falta de dinheiro, ela não comprou a bola de cristal de alta qualidade necessária para um astrólogo. Para não continuar nesse assunto, Force começou a perguntar a Dorian Gray sobre os princípios de atuação necessários para o astrólogo, obtendo conselhos como a astrologia não é todo-poderosa. No final, Force olhou para a mala marrom escura ao lado dela e disse, professora, há mais um assunto. O que é? Dorian recostou-se na cadeira enquanto bebia vagarosamente um gole de chá preto. Force seguiu o roteiro que ela havia preparado e disse, depois de saber que Lewis Wien traiu a organização, infligindo muitos danos a todos vocês, sempre tive a ideia de encontrá-lo e me vingar de todos vocês. Desista desse pensamento. Dorian sentou-se ereto. Mesmo se você tiver as viagens de Leimano, você não é páreo para ele, muito menos capaz de matá-lo. Estou muito feliz que você tenha tais pensamentos, mas não há necessidade de correr riscos desnecessários. Eu, definitivamente não sou capaz de fazer isso sozinho. Force murmurou silenciosamente antes de dizer, eu conheci um caçador de recompensas muito poderoso. Gastei cerca de 10.000 libras para buscar sua ajuda. Ela não foi capaz de estimar o custo do trabalho, então ela usou o preço que a senhorita Audrey pagou ao confiá-los anteriormente para matar o embaixador em Tis. Isso pode ser uma trapaça. Lewis Wien é provavelmente um viajante, e ele tem o apoio da Ordem Aurora. Dorian não tinha nenhuma esperança de que algum caçador de recompensas fosse páreo para Lewis Wien quando ouviu seu aluno dizer, ele já conseguiu. Tosse. 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 Dorian engasgou com a saliva quando começou a tossir. Ele largou a xícara de chá no chão, mas ela saltou como mágica, pousando firmemente na mesa de centro. Ele me deu a cabeça de Lewis Wien. Force ergueu a mala marrom escura e abriu, tirando o objeto esférico embrulhado em jornais.
Com os jornais desdobrados aos poucos, Dorian viu aquele rosto que jamais esqueceria. O sorriso presunçoso no rosto de Lewis Wayne quando ele atacou o quartel-general da família Brown havia desaparecido. Sua cabeça estava coberta de rachaduras, como se tivesse sido colada peça por peça. Era horrível, cheio de dor e desespero. Como astrólogo, a intuição espiritual de Dorian Gray lhe disse que era, sem dúvida, a cabeça de Lewis Wayne. Bom, muito bom. Dorian murmurou empolgado antes de olhar para seu aluno. Quem era o caçador de recompensas? Não consigo imaginar Backlund tendo um caçador de recompensas tão poderoso. Force hesitou por um momento antes de dizer, Germain Sparrow. Capítulo 787, Aviso de Dorian Germain Sparrow. Dorian sentiu os vasos em sua testa pulsarem quando ouviu isso enquanto mantinha as mãos juntas, ficando tenso sem perceber. Situado em Pritz Harbor, ele inevitavelmente soube das várias notícias do mar, tanto ativa quanto passivamente, sabendo muito mais do que os residentes em Backlund que confiavam nos jornais. Nos últimos meses, muitas vezes ele ouviu de diferentes canais de informação sobre Germain Sparrow. De matar Thelma Veit a ferir gravemente o vice-almirante Elmin Tracy, a caçar com sucesso o almirante de Blosenor, todas essas histórias foram coloridas com mania. Ele deixou o mar e veio para Backlund? Ele não mudou seu traço de loucura. Dorian conteve o horror e a cautela que subconscientemente surgiram em seu coração quando ele olhou para seu aluno e disse, em voz profunda, é melhor que você minimize sua comunicação com aquele caçador de recompensas. Ele está fadado a ter grandes problemas um dia, e não vai demorar muito para isso acontecer. O professor é realmente experiente e tem grande perspicácia. Ele instantaneamente viu através da natureza intrínseca do Sr. Ward. Infelizmente, eu já sou um membro do Tarot Club, então é impossível não me comunicar com ele. Force ajustou seu estado de espírito e concordou sinceramente. Sim, professor. Dorian se recompôs e mais uma vez olhou para seu ex-aluno e atual inimigo, Lewis Wayne. No entanto, este viajante não conseguia mais falar. Ele não tinha nenhum pingo de espiritualidade sobrando. Após alguns segundos de silêncio, Dorian recostou-se ligeiramente e olhou para Force. Você mencionou pagar 10.000 libras pelo trabalho? Ele não sabia da situação financeira de Force, além de saber que sua aluna era uma autora de best-sellers que provavelmente ganhava bastante com seus royalties. Além disso, ela parecia estar indo muito bem nos poucos círculos de Beyonder com transações que recompensavam generosamente. Portanto, não era muito surpreendente ou inaceitável que ela pudesse economizar 10.000 libras. Force inquietou-se, sentindo uma leve consciência de culpa quando disse, é muito caro. Ela deliberadamente fez uma pergunta para esconder o fato de ter mencionado um número falso, para mostrar que não tinha muita experiência nesses assuntos. Dorian balançou a cabeça. Não, é muito barato. É tão barato que suspeito que Germain Sparrow tenha outros motivos. Como membro da família, Abraham, que havia sofrido vários contratempos, ele frequentemente mantinha um nível relativamente alto de cautela. Na terminologia profissional de vários clubes e reuniões, isso é chamado de taxa de adesão. Force satirizou quando disse francamente, havia outras condições, incluindo tudo sobre a pessoa de Lewis Wayne pertencente a ele, bem como a exigência de mim fornecendo-lhe ajuda. Além disso, prometi que, se ele precisar de dinheiro no futuro, eu o compensarei com 3.000 libras adicionais. Isso é razoável, mas apenas mal. Dorian assentiu gentilmente e disse, normalmente, assassinar Lewis Wayne, que tinha Aurora Order apoiando, custaria pelo menos a 30.000 libras. E se houver outras situações, o preço será mais alto. Naquela época, o Sr. Ward havia usado poderes semideuses registrados nas viagens de Lehman. Ele provavelmente encontrou outra coisa. Um santo da Ordem Aurora. Tendo tido uma experiência edificante exercida sobre ela pelo Tarot Club, Force não estava familiarizado com a estrutura da Ordem Aurora. Ela não escondeu sua carranca quando disse, pelo que parece, é realmente um pouco anormal. Talvez ele esteja precisando desesperadamente de dinheiro. Dorian pensou e disse, talvez ele se preocupe mais com a característica Beyonder de Lewis Wayne. Para os Beyonders de outros caminhos, pode ser forjado em um item místico bastante útil, desde que ele encontre um artesão adequado. Dorian parou por 2 segundos antes de acrescentar, não há necessidade de se preocupar com isso. Apenas fique longe dele no futuro.
Talvez ele tivesse, como alvo Lewis Wayne há muito tempo, e ele estava apenas usando as informações que você forneceu para realizar o assassinato enquanto ainda recebia um bônus adicional. Dorian não continuou no assunto enquanto tirava do bolso uma bola de cristal puro do tamanho de um punho. É feito de star cristal e pode efetivamente aumentar sua astromancia. A luz brilhava do lado de fora da janela enquanto ondas resplandecentes surgiam dentro da bola de cristal. Sem esperar que Force rejeitasse, Dorian riu. Lewis Wayne é meu inimigo. O pagamento usado para me livrar dele deve ser pago por mim. Não tenho tanto dinheiro no momento e só posso usar alguns itens para deduzir do pagamento. Não, não há necessidade. Force balançou a cabeça, parcialmente genuína, mas parcialmente em contradição com sua vontade. Era genuína porque ela só queria se vingar de seu professor quando pensou em se livrar de Lewis Wayne sem considerar as possíveis recompensas que poderia receber mais tarde. Estava em contradição com sua vontade porque ela não podia rejeitar a recompensa. Dorian disse com uma expressão severa: "Você deseja que eu fique envergonhado e inquieto? Não se preocupe. Eu ainda tenho um pouco de riqueza." Forza assentiu em resposta. "Tudo bem então." Dorian sorriu mais uma vez. "Além disso, eu trouxe para você a fórmula da poção do escriba. Você pode reunir os ingredientes correspondentes enquanto digere a poção do astrólogo. E, vou preparar um dos ingredientes principais para você, o cérebro de um Asman. Você vai ter que confiar em si mesmo para o resto." Dizia-se que um Asman era um monstro que existia nos tempos antigos. Parecia um cérebro humano desprotegido que poderia preencher uma sala. Não só poderia criar ilusões aterrorizantes, mas também poderia fazer seus atacantes morrerem de seus próprios ataques. Enquanto falava, Dorian tirou uma pele de cabra marrom amarelada e a passou para Force. Force recebeu em agradecimento e rapidamente examinou a lista de ingredientes principais: um cérebro completo de um Asman, artefato amaldiçoado de um fantasma antigo. "Espero conseguir reunir os ingredientes restantes antes de terminar de digerir a poção do astrólogo." Assim que Force enrolou a pele de cabra, ela viu Dorian tirar uma caixa de ouro puro de sua mala. Depois de remover a parede da espiritualidade, Dorian abriu a caixa e disse: "Sem o ouro que a envolve, o cérebro de um Asman o afetará constantemente, fazendo com que você tenha alucinações até perder suas faculdades mentais." Dentro da caixa quadrada havia uma bolha de objeto branco acinzentado, translúcido e enrugado. Tinha cerca de um quinto do tamanho da cabeça de Lewis Wayne. Como esperado de uma família com uma longa história. Force agradeceu sinceramente mais uma vez e recebeu a caixa dourada e habilmente a fechou e usou uma parede de espiritualidade para lacrá-la. Dorian não parou e, em vez disso, deu uma desculpa para Force ficar para trás. Ele montou um ritual e convocou a criatura do vazio Malmote que gostava de música. Ele então tirou 2 documentos do corpo esférico da criatura. Ele havia preparado os 3 itens para Force quando recebeu a notícia chocante sobre o Senhor Dor, portanto, ele o tinha sobre ele. Estas são 2 propriedades em Backlund. Uma delas fica em Ilstonborog e a outra em Sherwoodborog. Elas estão em excelentes localizações e devem ter uma avaliação total de cerca de 6.500 libras. O valor pelo qual você pode vendê-las será seu, disse Dorian com um sorriso. Embora a família Abraão estivesse em declínio, como uma antiga família de anjos com uma longa história, ela ainda tinha muitos recursos, incluindo terras, fazendas de árvores, propriedades, feudos e minas. No entanto, Dorian só tinha controle sobre alguns, com a maior parte do restante pertencente a várias famílias menores. O lugar que estou alugando custa 2.500 libras e está em um distrito bom, mas em uma localização média. O que o professor me deu hoje soma cerca de 10.000 libras. Force não pôde deixar de suspirar interiormente. Na Catedral do Vento Sagrado, o oficiante azul profundo Randall Valentinus olhou para o diácono do justiceiro mandatado e disse: "Alguma descoberta?" O novo arcebispo de Backlund era um homem de meia idade com um comportamento dominador. Seu cabelo azul escuro era grosso e ele tinha lóbulos grandes. Seus olhos pareciam esconder, constantemente relâmpagos e tempestades dentro deles. O diácono do justiceiro mandatado diante de sua mesa era um homem magro de meia idade usando um chapéu de capitão modificado. Sua aparência não se destacava, mas havia uma tatuagem de âncora em seu pescoço. O homem respondeu com reverência: "Vossa Eminência, já pegamos alguns dos membros que participaram da reunião. No entanto, eles não têm ideia de quem são os outros,
Muito menos sabem da pessoa que assassinou o Sr. X. De acordo com a descrição, o agressor tinha cerca de 1,6 metros de altura e provavelmente era do sexo feminino. Não podemos descartar a possibilidade de ser um homem baixo. Randall conteve sua raiva e perguntou: o que você planeja fazer a seguir? Como estamos temporariamente impossibilitados de saber quem o Sr. X convidou para a reunião, e mulheres de 1,6 metro de altura são comuns, nosso plano é relaxar nossa postura na superfície enquanto alvejamos alguns alvos suspeitos e convertemos aqueles que temos pegos em informantes. Sem que representemos nenhum perigo, aquele bando de lunáticos da Ordem Aurora definitivamente procurarão eles mesmos o assassino para vingar o Sr. X. Eles provavelmente farão uma busca no tapete e, assim, não apenas nós encontrar o assassino, mas também podemos descobrir mais pistas sobre a Ordem Aurora, explicou o homem magro de meia-idade em detalhes. Randall acenou com a cabeça em pensamento e disse: Roy, ao agir, lembre-se de solicitar um artefato selado de grau 1. A situação é clara de que a Ordem Aurora tem pelo menos um santo em Backlund. E a força do assassino é maior do que o típico sequência 5 Beyonder. E eles também têm um semideus os apoiando. Sim, Vossa Eminência. Roy Wellesley atingiu o lado esquerdo do peito com o punho direito. Bine, muitas vezes você supera minhas expectativas. Não demorou muito para você terminar de estudar a revelação do livro da sabedoria de meia-noite. Dentro da Catedral de São Samuel, o bispo Electra fechou a Bíblia em suas mãos e sorriu para o piedoso magnata de costeletas grisalhas e profundos olhos azuis. Klein riu e respondeu: isso é esperado de um crente. O próximo passo é o estudo das cartas dos santos. Sim, com qual santo você deseja começar? Electra perguntou. Klein olhou para os lados e riu. Vamos fazer São Samuel então. Electra não ficou surpresa com isso quando ele introduziu seriamente. São Samuel foi um arcebispo de Backlund, durante a quarta época do Império Transoeste. Ele contribuiu muito para a propagação da fé da Deus e entrou no reino divino seu antes de morrer, tornando-se um anjo. Enquanto falava, folheava as cartas dos santos correspondentes. Nesse momento, a percepção espiritual de Klein foi acionada. Ele sentiu uma profunda sensação de maldade e vontade diabólica a se espalhar sobre ele. Em seguida, uma sensação fria e silenciosa se estendeu do subsolo, nivelando tudo e restaurando a antiga tranquilidade da catedral. O bispo Electra saiu de seu torpor e disse a Bine Dantes, que parecia não detectar nada: desculpe, acabei de me lembrar de algo. Capítulo 788, Passagem Oculta. Está tudo bem, respondeu Klein com um sorriso caloroso. Embora ele não parecesse notar nada, pensamentos voavam por sua mente. Ele começou a considerar o que significava a anomalia que aconteceu naquele instante. Anteriormente, os guardiões subiam as escadas ao longo da escada próxima. Pode-se determinar preliminarmente que eles moram lá, coincidindo com a área onde a anomalia aconteceu. Os guardiões não estão nas melhores condições, então as chances de eles perderem o controle são maiores do que os Beyonders comuns, fazendo com que eles se soltem repentinamente. Uma sensação de uma vontade maligna e diabólica. Isso foi suprimido e reprimido pelo selo central bem atrás do portão Chanis. Se for esse o caso, há duas possibilidades. 1. O selo central atrás de Chanis-Gate pode sentir todas as anomalias na Catedral de Saint Samuel e então reagir instintivamente. Em segundo lugar, durante a vigilância do guardião ao longo dos anos, eles são constantemente corroídos pelos poderes do selo central. Em certo sentido, fazem parte dele, ou carregam o peso dos traços correspondentes. Assim que qualquer anormalidade acontecer, seus corpos intervirão imediatamente. Se for o primeiro, isso significa que quando eu deixar um guardião inconsciente e o substituir, ele será facilmente detectado pelo selo central, atrás do portão Chanis. Isso produzirá uma anomalia como antes, fazendo com que meu plano falhe logo no início. Se for o último, definitivamente serei repelido ao entrar no portão de Chanis, mesmo disfarçado de guardião. Preciso descobrir o problema antes de propor uma contramedida direta. É muito difícil roubar artefatos selados das várias igrejas. Não é de admirar que quase ninguém esteja disposto a fazê-lo. Enquanto os pensamentos de Klein vagavam, ele prestou atenção superficialmente à explicação do bispo Electra sobre as experiências e cartas de São Samuel que ele deixou para trás. Quando estava quase na hora, ele educadamente se despediu dele.
Depois de retornar à rua Boklund, 160, ele viu seu mordomo se aproximar no momento em que entregava o chapéu e a bengala a Richardson. Senhor, você planeja realizar um baile ou banquete no próximo fim de semana e convidar os vizinhos? Walter não estava usando um tom sugestivo, mas um tom de indagação. No entanto, Klein sabia muito bem que, desde que seu mordomo havia levantado o assunto, isso significava que estava quase na hora. Ele acenou com a cabeça gentilmente e disse, sábado à noite então. Um baile. Vou ter que incomodar você e Taneja para fazer os preparativos. Há dinheiro suficiente? Ao dizer a última declaração, Klein olhou para sua governanta. Taneja acenou com a cabeça severamente e disse, já chega. As várias bebidas alcoólicas em sua adega são suficientes para lidar com vários banquetes. Ao se mudar para a rua Boklund, 160, Klein entregou a ela 1.000 libras em dinheiro para as despesas domésticas. Pelo visto, mesmo com a necessidade de repor vinho fino, folhas de chá e grãos de café, não era algo que pudesse ser gasto em um mês. Afinal, a libra de ouro está bem forte. Klein assentiu e sorriu. Não vamos usar vinho muito caro para o nosso primeiro baile. É comum ser reservado em Loen. Sim, senhor. Embora Walter estivesse muito ciente de como correr uma bola, ele ainda prestava muita atenção às instruções de seu empregador. Ele fez uma pausa e disse, há apenas 2 coisas que você precisa fazer. Primeiro, é resolver a lista de convidados com nossa ajuda, pensando em uma conversa fiada para cada convidado, combinando o status e a experiência correspondentes da pessoa. Segundo, é pedir um traje para o baile. Que problemático. Ao cumprimentar a Zel, posso dizer que os esgotos aqui são mais limpos do que as praças do continente meridional. Enquanto Klein suspirava e satirizava, ele assentiu levemente. Sem problemas. No meio da noite, a lua carmesim pairava alta no céu. A poluição que havia diminuído significativamente fez Boklund ter uma sensação adicional de tranquilidade. No quarto principal de Wayne Dantes, Klein montou um ritual para invocar a si mesmo. Ele planejava entrar nos esgotos esta noite para confirmar que Tricia havia partido. Ele então planejou ir para a bifurcação que ela havia descrito, para explorar a chamada passagem escondida para ver se ele poderia descobrir alguma coisa. Klein não tinha esperanças extravagantes de ganhar nada. Ele só estava preocupado que o segredo escondido nos esgotos representasse um risco oculto, que um dia explodiria. Isso poderia facilmente envolver Wayne Dantes, que morava nas proximidades, estragando seus planos de roubar o caderno da família Antigonus. Nesse assunto, não posso ser um avestruz que enterra a cabeça na areia e finge não saber de nada. Devo descobrir o problema cedo e destruir o que precisa ser destruído ou relatar o que precisa ser relatado antes que ele rompa, completamente. Essa é a solução mais eficaz. Claro, também preciso ser suficientemente cuidadoso. Não devo deixar que minha exploração acabe acendendo um fusível. O corpo espiritual de Klein saiu da luz das velas, e com o apito de cobre de Azika aumentando, ele possuiu o corpo físico de Wayne Dantes, controlando-o para caminhar até o limite do parede da espiritualidade. Sente-se na poltrona, reclinável. Para o mundo externo, parecia que o magnata havia cochilado lendo os jornais. Convocar minha alma para possuir meu próprio corpo parece diferente de retornar ao meu corpo. Há uma barreira óbvia no meio. Klein fez uma comparação da experiência e flutuou até sua mesa, limpando a maioria dos itens no altar e deixando para trás a vela que mantinha sua convocação para queimar, silenciosamente. Depois de fazer tudo isso, Klein usou Krepingungeri, com o apito de cobre de Azik, de Atikneu e a moeda de ouro cenoura em posse. Ele voou para fora do quarto principal e saiu da rua Boklund, 160, perfurando os esgotos. Assim que Klein se viu no ambiente úmido e sujo, ele imediatamente soltou o Orite cenoura e fez sua marionete se abrir a uma distância dele, virando para a bifurcação escondida onde Tricia estava se recuperando anteriormente. Desta vez, ele viu que a região limpa dos esgotos já estava manchada com sujeira contendo sinais de ratos. Pelo que parece, Tricia realmente foi embora. Klein, que vinha logo atrás, soltou um suspiro de alívio. Como um corpo espiritual, ele não precisava respirar, nem precisava andar no chão. Portanto, ele não se importava com o quão repugnantes eram os esgotos. Senor saiu da área e continuou andando em frente e dobrou na sexta curva à esquerda. Klein manteve constantemente uma distância de 50 metros, desempenhando perfeitamente o papel de pessoa nos bastidores.
No final da bifurcação havia uma parede corroída coberta de musgo. À primeira vista, não havia nenhuma anormalidade nisso. Se Tracy não tivesse mencionado isso, Claire não teria conseguido que sua marionete observasse cada centímetro da área em detalhes. Alguns minutos depois, o Senhor de repente endireitou as costas e caminhou para frente, entrando na parede. Passando pelo obstáculo bastante espesso, os olhos de Claire se abriram. Com a visão da marionete, ele viu uma caverna meio natural, meio artificial. Não tinha mais de 1,8 metros de altura e cerca de 3 metros de largura. O chão estava cheio de ferramentas como pás embrulhadas em oleado e grandes pilhas de lama e entulho. Bem à frente havia 2 passagens ocultas que se estendiam para baixo. O da esquerda tinha cerca de 5 a 6 metros de profundidade, enquanto o da direita tinha quase 10 metros de profundidade. No entanto, nada parecia ter existido neles, como se ainda estivessem sendo escavados. Isso foi desenterrado por Azel? De dia, ela é uma senhora arrogante da alta sociedade, e à noite, ela é uma escavadeira nos esgotos. Além disso, ela está movendo a terra e entulho um balde de cada vez. Ela estava vagando para encontrar o local exato, e cavar era o próximo passo. Essa parede deve ter sido uma porta secreta. Claire se escondeu na entrada da bifurcação, enquanto fazia o Senhor examinar a área. Depois disso, ele fez Wright entrar na passagem esquerda até chegar a uma área completamente isolada. A figura do Senhor lentamente ficou fraca enquanto se tornava incorpórea. Nesse estado, ele passou pelo solo e explorou mais fundo. Mas mesmo ao atingir o limite de 100 metros, ele não descobriu nada de útil. Tudo o que ele viu foram insetos e vermes, comuns. Claire fez a marionete mudar de direção, nadando no mar de terra sem encontrar nada. Senhor logo voltou para a caverna de antes e entrou na passagem certa sem ser afetado por nenhum obstáculo. Ainda não há nada. Não é sem razão que Tracy determinou que só funcionaria para um determinado caminho ou posse de um determinado item. HMM. Ela deve ter sondado a área com os fios invisíveis de um demônio do prazer. Infelizmente, já perdi Tinder. Será que a aura da névoa cinza em mim funcionaria? Parece atrair fortemente Beyonders do caminho do maroto. Claire comentou silenciosamente e, usando seu estado de corpo espiritual, planejou visitar pessoalmente as 2 passagens escondidas que Azel havia desenterrado. No entanto, ele refreou seu desejo porque agora era marionete. Fazê-lo pessoalmente em situações que não o exigiam violava os princípios de atuação. Está tudo bem mesmo se eu não usar a aura da névoa cinza. Vou apenas solicitar a compra de um item místico do caminho do maroto durante o encontro de tarô de amanhã à tarde. Não precisa ser muito caro. Pode corresponder apenas à sequência 8 ou 9. HMM, aquele distintivo de Lanevus é apenas um receptor de sinal, não um item deste caminho. Embora não esteja ciente da situação exata do que está escondido dentro, usando precipitadamente meu corpo espiritual explorá-lo pode resultar na atração de um monstro de alta sequência. Ser cuidadoso e cauteloso sempre será uma condição para mim. Claire lentamente soltou um suspiro de alívio e recuperou o Right Senhor. Ele não estava preocupado que Azel continuasse vindo em um futuro próximo. Qualquer pessoa com inteligência normal não continuaria vindo a menos que tivesse os meios para lidar com a situação de antes. Ignorando como Azel não teve nenhum contato com os círculos de Beyonder, mesmo que tivesse, conseguir um item do domínio do Sul não é simples. Afinal, Backlund é o território da Igreja das Tempestades. Eu tenho algo que não uso com frequência. E posso encontrar uma oportunidade de vendê-lo para ela e depois deixá-la usá-lo para prejudicar minha marionete. Claire zombou de si mesmo antes de balançar a cabeça com uma risada. Ele terminou a convocação e voltou acima da névoa cinza, desaparecendo dos esgotos. Na manhã de segunda-feira, a luz do sol brilhante rasgou as nuvens finas, brilhando em todos os cantos de Backlund. Linwood baixou a cartola de seda. Ao sair da carruagem e caminhar até a Harvest-Church, ele semicerrou os olhos e murmurou, que tempo terrível. A pior temporada de Backlund está chegando. Ele estava prestes a subir as escadas quando viu um jornaleiro se aproximar dele, entregando-lhe um exemplar do Tussaud Times. Senhor, os jornais da manhã de hoje. Enlin quis rejeitá-lo quando descobriu um pequeno deslize preso no meio dos dedos do menino. Enlin manteve o semblante enquanto pegava uma moeda e a passava para o menino, recebendo a cópia do Tussaud Times e o recibo. Antes de entrar na Harvest-Church, ele rapidamente abriu e examinou.
Existem pistas sobre as pessoas que você está procurando. Por favor, venha ao Brave Arts Bar. Capítulo 789. A segunda-feira de cada pessoa 9h30. Área de Beacon Bridge, Irongat, State, Brave Arts Bar. Linwood ficou parado em seu lugar depois que ele desceu da carruagem. Ele olhou para frente atordoado, quase se esquecendo de evitar a luz do sol. Nesse momento, a porta principal do bar estava fechada sem sinais de abertura. Como um sanguíneo que raramente saía de casa e só ia a lugares como bares à noite, Enline nunca esperava que o bar fechasse pela manhã. Ele havia deixado a igreja da colheita às pressas pelo sistema de transporte depois de ver o recibo de papel, na esperança de obter qualquer informação em primeira mão. Para economizar tempo, tolerou até o ambiente apertado e o mau cheiro do metrô. Naquele momento, Enline ficou um tanto irritado, mas sabia que havia cometido o erro. Tudo o que ele podia fazer era fazer uma careta e dar a volta na Irongat State para não desperdiçar sua viagem. Quando ele estava prestes a se aproximar de uma carruagem alugada que ficava ao longo da rua, ele avistou uma figura familiar pelo canto do olho. A pessoa usava uma cartola arredondada marrom e um casaco velho enquanto carregava uma mochila esfarrapada. Ele não era outro senão Ian, o traficante clandestino de armas e comerciante de inteligência. Eu tenho uma intuição muito boa. Eu sabia que ele apareceria cedo. Enline ficou encantado quando enfiou as mãos nos bolsos e se aproximou vagarosamente, bloqueando o caminho de Ian enquanto ele ria. Bom dia. Ian olhou para cima e olhou para o belo homem diante dele, respondendo perplexo. Bom dia, Sr. Witt. Você deveria ter vindo à noite. Parece ser um momento adequado agora, disse Enline com um sorriso, claramente de bom humor. Ian, por que você sempre usa as mesmas roupas e roupa toda vez que te vejo? Ian respondeu sem se importar com a pergunta. Isso pode me fazer parecer mais maduro enquanto me permite manter um perfil discreto. Claro, o principal motivo é que me falta dinheiro. A frase final foi adicionada com um tom de brincadeira. Estou ansioso para o seu traje no verão, disse Enline com uma zombaria. Vou tirar meu casaco. Enquanto falava, Ian tirou 2 pedaços de papel de sua mochila esfarrapada. Eram os avisos de recompensa que Enline havia dado a ele anteriormente. Alguém em Astborg viu essa pessoa. Ele entregou um dos papéis para Enline, e nele estava o nome, Agus. Percebendo que realmente havia pistas para os crentes da lua primordial, Enline perguntou, encantado, onde ele está? Ian não respondeu enquanto olhava para ele com um sorriso silencioso. Experiente, Enline imediatamente tirou a carteira e deu 150 libras para Ian. Essa é a sua recompensa. Ian sorriu e disse, ainda falta mais metade. Outra metade? Enline quase quis que este mercador à sua frente conhecesse as proezas de um sanguíneo. Isso porque uma pista efetiva custava 20 libras, enquanto uma localização exata custava 150 libras. No entanto, ele rapidamente leu nas entrelinhas enquanto perguntava com surpresa agradável, outro foi encontrado? Sim. Ian entregou a ele o restante pedaço de papel em sua mão. Enquanto meu amigo observava Argus e confirmava sua residência, descobriu-se que ele havia se encontrado com essa pessoa chamada Galice Kevin. Portanto, obtive a residência dos 2 alvos ao mesmo tempo. Muito bom. Enline esvaziou a carteira e deu mais 150 libras para Ian. Ele estava normalmente encantado. Ele sentiu que o antepassado e o senhor louco estavam abençoando. Isso porque havia apenas 5 alvos e ele havia caçado um com sucesso. Agora, com 2 pistas adicionais, tudo o que ela precisava fazer era ter sucesso para se declarar vencedor, independentemente do que o outro sanguíneo fizesse. Ian contou seriamente e verificou as notas antes de dizer com uma voz reprimida, Argus está no 3º andar do bloco de apartamentos na Limestone Street, 6 de Astborg, em frente ao banheiro público. Galice Kevin também está em Astborg. Ele fica no quarto ao lado da escada no 1º andar na rua Beluga Alley, 19. Vou confirmar sua inteligência. Acredito que você não gostaria de abandonar seu negócio por meras 300 libras. Enline assentiu gentilmente enquanto dava um aviso. Depois disso, ele riu e disse, eles foram encontrados tão facilmente. Os olhos vermelhos de Ian se moveram ligeiramente quando ele disse, primeiro, muitos caçadores de recompensas são meus amigos. Eles têm muitos informantes em Astborg. Em segundo lugar, esses 2 cavaleiros não tinham grandes disfarces.
Apesar de estarem em Astborg, eles usavam trajes muito diferentes das pessoas ao seu redor. Se eles estivessem dispostos a usar roupas mais esfarrapadas e fizessem mais de 12 horas de trabalho, eu acredito que eles seriam difíceis de encontrar no confuso Astborg. E mesmo. É preciso notar a diferença no ambiente ao se esconder. Enlen murmurou silenciosamente para si mesmo, sentindo como se tivesse aprendido um novo truque. Ele não planejava ir para Astborg imediatamente. Isso porque, mesmo que ele agisse durante o dia, seria muito difícil escapar sem causar comoção. Foi um ato bastante perigoso em Backlund, pois significava que os Punisers Mandateunigtalks poderiam bater na porta logo depois que ele voltasse para casa. Enlen planejava verificar a situação e agir entre as 8 e as 9 da noite após a reunião do tarô. O crente da lua primordial de antes era bastante forte. Esses dois provavelmente não são mais fracos. Embora eu tenha confiança, parece inseguro confiar apenas em mim mesmo. Enquanto Enlen considerava o problema, ele acenou com a mão e se despediu de Ian. Ele viajou em uma carruagem alugada, voltando para o lado sul da ponte. Condado de Eastchester, cidade de Stoen. Aldrin ficou atrás de uma grade, observando os servos colocarem os itens que haviam sido trazidos do castelo da família em locais adequados. A cena era movimentada, mas ordenada. Enviarei alguém ao professor associado Michel e mais tarde direi a ele que farei uma visita à Fundação de Pesquisa e Preservação de Relíquias. Espero que eles tenham obtido alguns itens que foram contaminados com os efeitos do Beyonder. Enquanto a mente de Aldrin vagava, ela não pôde deixar de sorrir. Ela estava orgulhosa de sua decisão de doar os fundos para estabelecer a fundação. Quando seus belos olhos como esmeraldas viram as horas no relógio de parede, ela rapidamente refreou seus pensamentos e voltou para seu quarto. Suzy estava caída em um canto do quarto. Suas patas dianteiras estavam cruzadas, dando-lhe uma sensação de elegância. Na frente dela havia um livro aberto. Havia linhas densas de texto escritas nele. Suzy levantava uma das patas dianteiras de vez em quando para virar a página enquanto lia com muita seriedade. Toda vez que vejo Suzy assim, fico um pouco envergonhado. Audrey, você não deve negligenciar sua educação. Audrey encorajou-se em silêncio enquanto se aproximava, planejando fazer com que Suzy saísse para guardar a porta. Suzy ergueu os olhos e olhou para Audrey antes de se levantar e dizer, entendi. Depois de dizer isso, ela saiu rapidamente do quarto sem fechar a porta. Eu não disse nada. Audrey piscou enquanto murmurava baixinho para si mesma. Ela havia dado tais instruções muitas vezes. Para evitar que Suzy detectasse que queria ficar sozinha no quarto das 15 horas às 15h30 segundas-feiras, proibindo humanos e cachorros de se aproximarem, ela também fizera coisas semelhantes em outros horários, fingindo que havia uma reunião, querendo o tempo sozinho, mantendo um padrão irregular. Devo dizer que a existência de Suzy efetivamente aumentou minha motivação para aprender, assim como o rigor com que lido com as coisas. Não posso ser inferior a um cachorro. Mas, ser melhor que este cachorro não parece ser algo digno de elogios. Audrey bufou com um comentário autodepreciativo enquanto se sentava ao lado da cama, esperando o início do Tarot Gathering. 3 da tarde acima da névoa cinzenta. Figuras vermelhas escuras dispararam ao longo dos dois lados da longa mesa de bronze, materializando-se em diferentes figuras borradas. Boa tarde, Sr. Tolo. Audrey cumprimentou com uma voz alegre enquanto se curvava. Os outros membros cumprimentaram um após outro até que a existência no assento de honra assentiu em resposta. Enquanto estava sentado, Furs não pôde deixar de olhar para o Sr. Ward, imaginando o que ela deveria usar como uma abertura. Além de passar a resposta de seu professor para Madame Hermite, ela planejava fazer alguns assuntos. Ela queria dizer ao Sr. Ward que, devido à dificuldade da missão, ela pagaria mais a ele, mas isso exigia que ele esperasse. Isso porque a venda das casas demorava. Em segundo lugar, após o brainstorming, ela pensou em uma boa maneira de ganhar dinheiro e aumentar sua força. Ela se inspirou nas ações do tio Ward, alugue as viagens de Lehman. Quando um membro precisava de um item para aumentar temporariamente sua força de combate para lidar com certas situações, eles podiam alugar as viagens de Lehman dela. O aluguel poderia ser pago de duas formas, em dinheiro que não era muito caro ou para registrar os poderes do Beyonder. Isso também significava que o locatário tinha que garantir que o livro de feitiços fosse devolvido com mais páginas preenchidas. É claro que, como provedor,
Force registraria poderes úteis do aprendiz, como a abertura de porta, fornecendo ajuda relevante ao locatário. Um problema que poderia acontecer facilmente nessa transação era que o locatário poderia não devolver, mas com o Senhor Louco testemunhando essas trocas no Tarot Club, Force acreditava que ninguém seria cegado pela ganância. E a morte do locatário era um evento de baixa probabilidade para perder as viagens de Leimano. Mas com todos sabendo que poderiam rezar para o Senhor Louco em tempos de perigo, a probabilidade de morte era ainda menor. Como pode não haver riscos ao fazer negócios? Vou falar com o Sr. Ward sobre quando ele irá usá-lo para que não haja conflitos. Force retraiu o olhar e ouviu Madame Eremita falar. Honorável Senhor Tolo, desta vez eu tenho 2 páginas do diário de Roselle. Desde que o contato foi feito com Queen Mystique, o recebimento de páginas do diário se estabilizou de uma maneira bastante assustadora. Klein assentiu levemente e riu. Muito bom. Após um breve silêncio, Catleya conjurou 2 pedaços de papel marrom amarelados. Eles pularam nas mãos do Senhor Louco como se tivessem feito um túnel através do mundo espiritual. Klein lentamente baixou o olhar para o diário em suas mãos. 29 de dezembro. É quase um ano novo de novo. Todos os mausoléus foram construídos. O que está feito não pode ser desfeito. Capítulo 790. O fim do diário. Todos os mausoléus foram construídos. O que está feito não pode ser desfeito. Klein olhou para a página do diário em sua mão, enquanto seus pensamentos ferviam enquanto as ideias continuavam surgindo e se despedaçando. Do seu ponto de vista, esta página do diário do Imperador Roselle quase provou suas conjecturas anteriores. Ele escolheu mudar a força para o caminho do Imperador Negro em seus últimos anos, fazendo isso ao custo de enlouquecer para se tornar um verdadeiro deus da sequência zero. O que levou o Imperador a tomar tal decisão? O que ele descobriu que resultou em sua agitação, imprudência e perda de compostura na anotação anterior do diário. E comparado com aquela época, as emoções seus nesta entrada do diário parecem calmas e compostas, mas parece que ele é ainda mais extremo. É difícil imaginar o que o imperador experimentou ou encontrou em seus anos posteriores que resultou em ele ter uma situação tão anormal. A loucura em que os anjos estão envolvidos, para começar, ou é algo que aconteceu com a fé dos crentes que o manteve ancorado na sua racionalidade. Se ele fosse normal, ele não deveria se conter um pouco e lutar por certos resultados antes de encontrar uma oportunidade de devorar o sábio oculto. Klein instantaneamente pensou em muitas coisas, mas não conseguiu encontrar nenhuma evidência. E nesta página de pele de cabra havia apenas 2 linhas curtas de texto, como se indicasse a última página do diário da vida do Imperador Roselle. O final do ano ou o início do ano novo foi o dia em que ele foi suspeito de ter morrido no Whitmaple Palace. Um imperador de uma era, as últimas palavras de um transmigrador. Klein suspirou silenciosamente enquanto virava para a pele de cabra por baixo. A página do diário não tinha data, mas no topo da página havia uma linha em Fezak, segue imediatamente a página anterior. As palavras foram escritas com clareza e elegância, muito diferentes da caligrafia do Imperador Roselle. Era óbvio que foi adicionado por outra pessoa. Provavelmente é uma nota da Rainha Mística. Para indicar que esta é a última parte do diário, escrita depois que o Imperador disse que o que está feito não pode ser desfeito. Mas por que não há uma data? Klein ficou profundamente intrigado ao ler o conteúdo correspondente, seu olhar congelando. Acredito que não sou o único transmigrador neste mundo. Se houver mais alguém que possa ler meu diário, lembre-se de selecionar cuidadosamente seu caminho de Beyonder. Depois de escolher isso, praticamente confirma seus aliados e inimigos. Não posso dar nenhuma sugestão real porque eu mesmo não consigo ver as verdadeiras faces das 7 divindades ou daqueles deuses malignos. Isso pode estar parcialmente relacionado à segunda placa de blasfêmia que a antiga organização esconde. Infelizmente, só tenho uma ideia aproximada das partes ocultas e não consigo verificá-las. Da mesma forma, também não sei o que está escrito na primeira lousa de blasfêmia. Um alerta útil é não escolher caminhos com sequência 0S que estejam ocupadas, e também ter cuidado com sequência 0S e sequência 1S vizinhos. Já sofri muito nesse aspecto. Quanto ao que a sequência 0 representa, procure minhas outras páginas do diário se você não estiver ciente. E, esta página é equivalente ao pós-fácil da minha vida. Se eu conseguir, serei um deus, e será outra história. Se eu falhasse, não haveria futuro. Talvez, bem você sabe. Vá,
Meu amigo que entende meu diário, vá procurar o segredo da transmigração e a verdade escondida dentro dele. Estarei observando você, se ainda estiver vivo. Finalmente, deixe-me avisá-lo de que você deve se lembrar, cuidado com a lua. Klein não ficou surpreso por haver mais de um transmigrador. Afinal, há muito ele conhecia um senhor na forma do imperador Roselle. Ele ficou intrigado com os detalhes que o imperador havia usado para determinar que não havia apenas um transmigrador. Este foi um ponto muito importante, pois tinha grande significado para saber se havia problemas incomparáveis em sua tentativa de voltar para casa. Isso era como uma equação desconhecida. Sem exemplos e condições suficientes, não havia como obter a resposta correta, por mais que tentasse resolvê-la. Somente com equações suficientes ele poderia encontrar a resposta correta. HMM. O imperador deveria ter escrito suas descobertas sobre este assunto nas entradas anteriores do diário. Infelizmente, não tenho como saber onde está para fazer uma busca recuperação direcionadas. Klein suspirou silenciosamente antes de considerar o outro conteúdo do pós-fácil. O conteúdo oculto na segunda ardósia da blasfêmia que a Ordem do Eremita do Crepúsculo mostrou. Eles esconderam deliberadamente o conteúdo ou não o obtiveram de fato. A segunda placa de blasfêmia foi dividida em duas partes, com a outra metade caindo nas mãos de outras facções. Meu caminho já foi determinado. Foi selecionado com base na exclamação encontrada no diário do imperador Roselle. Pelo pós-fácil do imperador, posso ter um pouco de certeza. O caminho do vidente não tem uma sequência zero porque o louco sequência Zaratu ainda está vivo. E de acordo com a lei da conservação das características de Beyonder, esta parte da subdivisão provavelmente pode ser chamada de lei da incompatibilidade. Se há uma sequência 1, não há sequência 0. Preciso ter cuidado com Zaratu, Mr. Thor, Blaspemeramon e Palais Zoroast, bem como com as outras sequências 1 que existem nesses três caminhos. O que significa ter cuidado com a lua? Cuidado com a lua primordial. Isso poderia ser dito diretamente. Espere, o imperador aparentemente pensou em explorar a lua carmesim, antes. Será que ele finalmente se comprometeu a fazer isso e descobriu algo na lua, por isso alertou outros transmigradores para terem cuidado com a lua? A lua tem algo a ver com a transmigração? Sim. O tom do imperador indica que ele ainda tem alguns planos de contingência, e pode não perecer completamente. Ele pode estar me observando. Também deve haver pistas para tais assuntos, e eles também devem estar escritos nas entradas anteriores do diário. À medida que conclusões e perplexidades passavam pela mente de Klein, ele finalmente se tornou solene. Ele fez o diário em sua mão desaparecer e olhou para Catleia. Você tem alguma coisa que queira perguntar? Catleia cutucou os óculos pesados em seu nariz e educadamente abaixou a cabeça. Honorável senhor tolo, gostaria de saber se a imperadora Roselle ainda está viva. Esta pergunta tirou os outros membros do Tarot Club de seus próprios pensamentos enquanto eles olhavam para o final da mesa de bronze em agitação. Embora o fato de o imperador Roselle estar vivo não estivesse diretamente relacionado a eles, nem traria nenhuma influência óbvia, esse tópico foi suficiente para atiçar a sede escondida no fundo do coração das pessoas em relação a rumores e fofocas. Achei que ficaria imune a tais assuntos depois de passar para um psiquiatra. Suspiro, estou muito curioso. Audrey olhou para o senhor tolo com olhos brilhantes enquanto esperava que ele desse a resposta. Apenas Derrick não estava interessado no assunto. A razão pela qual ele olhou para o senhor tolo foi apenas porque todos os outros o fizeram. De fato, as perguntas de Queen Mystique são basicamente direcionadas às páginas do diário que ela fornece. Klein não se sentiu perplexo ao rir habilmente. Talvez. Ao usar a resposta talvez, ele estava expressando que o imperador Roselle tinha esperança de se salvar. Quanto a saber se ele acabou conseguindo ou se houve um acidente, não estava no escopo da pergunta que poderia não ter resposta. Talvez. O senhor tolo está insinuando que a imperadora Roselle ainda pode estar viva. Catleia e companhia sentiram como se tivessem ouvido o maior segredo do mundo, pois se sentiram um pouco agitados e excitados. No entanto, eles também podiam sentir o tom subjacente nas palavras do senhor louco. Devido à falta de anotações no diário e por ele ter acabado de acordar recentemente, ele não conseguiu determinar se o imperador Roselle havia aproveitado uma oportunidade. Determinar isso exigiria mais pistas e evidências no futuro. Independentemente disso,
O imperador Roseli provavelmente estava mentalmente preparado para o assassinato. Sem dar a justiça, tinha Gaiman e companhia para pensar nos problemas relacionados. Klein recostou-se e disse com um tom calmo: "Isso é tudo de mim." Force rapidamente saiu de suas fantasias sobre os últimos anos de Roseli enquanto olhava para o final da mesa de bronze. "Honorável senhor tolo, desejo me comunicar em particular com o mundo. Isso terminará rapidamente." Sobre o que ela quer se comunicar com o Germain Sparrow? O assunto do Sr. X não acabou? Klein pensou perplexo enquanto acenava com a cabeça gentilmente. Sim. Depois disso, ele bloqueou os sentidos dos outros membros e controlou Tinoro para rir, com a voz rouca. "Mais alguma coisa?" Force deliberou por 2 segundos e disse: "Este é o problema. A cabeça do Sr. X me permitiu receber uma bela recompensa. Acredito que não paguei o suficiente neste assunto para igualar a dificuldade da missão. Portanto, desejo para compensá-lo. Quanto você deseja receber?" "Nada mal. Você realmente quer me compensar sem nenhum aviso." Embora a senhorita mágica seja um pouco gananciosa em obter vantagens mesquinhas, ela ainda é uma pessoa honesta. É muito normal obter algum lucro ao fazer uma transação. Não é considerado ganancioso. O agradavelmente surpreso Klein suspirou interiormente em elogio enquanto fazia o mundo rir. "Quanto você pode pagar?" Force hesitou por um momento e disse: 5.000 libras. Ela havia usado o preço de 10.000 libras que havia informado ao professor e planejava dividi-lo igualmente com o Sr. Ward. Além disso, ela precisava da receita, bola de cristal e ingrediente Beyonder. Assim, ela planejava vender as 2 propriedades e dar dinheiro a ele diretamente. E quanto à razão pela qual Force era tão generosa, tinha a ver com a missão ser mais difícil do que ela esperava, ao mesmo tempo em que pagava um preço muito baixo. Além disso, ela estava cada vez mais com medo de Tinoro ou de Germain Sparrow. Ela não se atreveu a ofender o aventureiro louco e caçador de recompensas aterrorizante. A família Abraham deu uma grande recompensa. Klein controlou Tinoro para dizer com uma risada: "Se você pode usar grandes quantidades de moedas de ouro no lugar de notas, você pode pagar menos. Vai depender apenas de quanto você pode juntar. Vou tentar o meu melhor." Embora Force estivesse muito confusa sobre por que o Sr. Ward valorizava tanto as moedas de ouro, ela não se atreveu a perguntar. Ele havia feito o mesmo com a transação de Madame Hermite anteriormente. Ela fez uma pausa antes de perguntar: "Sr. Ward, quando você precisaria usar Lehman Travels?" "Planejo alugá-lo antes e depois desse período, para ganhar algum dinheiro e poderes de Beyonder." "Alugar? Alugar um item místico?" Klein ficou surpreso ao ouvir isso. Ele nunca esperou que a senhorita mágica tivesse uma mente tão voltada para os negócios.